Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogador divino em um mundo semelhante a um jogo. Capítulo 226 Negociação Mútua, Parte 1. Bem, para começar, você poderia me dizer o quão forte é o estimado detentor do item? Antes de chegar a um acordo com Raidon, Kael fez a pergunta mais significativa que estava na mente de todos. Eles queriam estabelecer uma conexão com um indivíduo de alto escalão, mas antes de fazer isso, queriam descobrir o máximo que pudessem sobre o poder total dessa pessoa e determinar quanta vantagem poderiam esperar obter com essa transação. Quão forte? Raidon murmurou como se estivesse pensando nisso. Ele lançou um olhar superficial ao redor da sala, notando todos, incluindo Zephyr, que já havia se sentado furtivamente e estava olhando para ele em antecipação junto com os outros. Raidon não sabia muito sobre estruturas de poder e classificações, mas pelo que sabia, ele entendeu que o rank B era o fim do rank médio, e o rank A era o início do rank alto. Depois disso, porém, ele não tinha certeza de como funcionava a escala de poder, o que significava que ele não poderia se revelar declarando um nível ou classificação aleatoriamente. Enquanto todos sentiam seus corpos ficarem rígidos com atenção e esperavam pela resposta com toda a atenção, Raidon quebrou o silêncio. Ele é muito forte. Com muita seriedade, disse ele. Todos foram pegos de surpresa pela resposta segura e fria de Raidon. Naquele instante, um pensamento simultâneo passou pela cabeça deles. Ele é tão estúpido ou está brincando conosco? Eles estavam cientes de que a pessoa era um detentor de itens de alto escalão e sabiam que mesmo o escalão mais alto possível tinha o potencial de elevar sua família à posição respeitada de uma grande família. Mas a principal curiosidade deles era a posição exata que essa pessoa tinha. Mesmo entre os detentores de itens de nível médio, havia uma lacuna de poder significativa entre cada nível, e eles estavam curiosos para saber qual era a posição dessa pessoa em termos de poder entre os de alto escalão. Naturalmente sabemos que ele é poderoso. Você sabe exatamente qual é a classificação deste estimado detentor de itens? Arden, que até então manteve a compostura, viu-se incapaz de resistir a quebrar o silêncio e perguntar. Seus olhos estavam começando a brilhar mais intensamente do que antes, o que era uma indicação clara da excitação e expectativa que ele estava sentindo. Além disso, o fato de ele estar ciente de que essa pessoa era detentora de um item de alto escalão era tudo o que era necessário para ele usar títulos honoríficos ao falar sobre esse indivíduo. Você sabe de merda. Raidon não pôde deixar de achar isso divertido quando pensamentos sarcásticos passaram por sua cabeça. Como eles poderiam ter tais suposições e especulações sobre alguém que nem sequer existia na realidade? Aqueles que dirigiam famílias grandes e prestigiadas ou organizações como eles perderam a capacidade de ver a maioria das coisas de uma forma mais simples devido à tendência de pensar demais nas coisas, o que agora os levou a acreditar na mentira absurda de Raidon. Sua tendência de pensar demais e complicar demais as coisas, comum entre pessoas que dirigem famílias e organizações poderosas, turvou sua visão e tornou-se mais propensos a acreditar na mentira maluca de Raidon. Eles cederam às suas próprias formas complicadas de pensar e perderam o contato com o quão simples era a verdade. No entanto, não há ninguém que possa culpá-los por terem esses pensamentos. No final, todos os acontecimentos em questão e todas as evidências que estavam bem diante de seus olhos os fizeram pensar ainda mais assim, a tal ponto que mesmo que Raidon dissesse que não existe tal pessoa neste momento, eles considerariam esse pensamento ridículo e acreditariam que ele estava mentindo intencionalmente para eles. Não perguntei porque achei que seria indelicado, então não tenho certeza. Raidon disse encolhendo os ombros. Claro que você fez a coisa certa, não é da nossa conta. Basta saber que esta pessoa honrada é de alto escalão. Talia falou com cautela e moderação, mas sua voz era alta o suficiente para que todos a ouvissem. Ela se sentiu desconfortável apenas discutindo o poder dessa pessoa. Você está absolutamente certo. Continuar esta discussão seria extremamente indelicado. Zephyr deu uma tosse falsa enquanto falava. Embora fosse natural para ele ficar curioso sobre o assunto, Zephyr, estando ciente do entendimento comum entre os detentores de itens, fez a escolha consciente de mudar a conversa, considerando desfavorável discutir tais assuntos por trás de um ser poderoso como aquele. No entanto, tem uma forte curiosidade sobre algo. Depois de tomar um gole da garrafa de vinho que segurava, ele continuou. Qual é exatamente a sua conexão com esse idoso? Zephyr tentou parecer o mais normal possível ao fazer a pergunta, mas mesmo alguém como ele, que sempre falava o que pensava de maneira ousada e descuidada, não sabia qual abordagem seria correta ao fazer essa pergunta. A sala estava cheia de atenção e curiosidade intensificadas. Até mesmo o comportamento normalmente composto de Tika revelava um leve rubor e contração em suas orelhas de elfo, bem como uma inegável sensação de ansiedade. Esta questão foi da maior importância para todos os presentes, pois tinha o potencial de moldar o futuro da sua família. Raidon pensou um pouco sobre essa questão antes de responder, e nesse momento ele disse isso com um sorriso despreocupado no rosto. Isso é realmente importante? Mais uma vez, ninguém foi capaz de encontrar palavras para responder ao comportamento e resposta descontraídos de Raidon. A questão que colocaram era tão comum quanto vital. Tudo o que eles queriam saber era qual o papel que Raidon desempenha para esse indivíduo em particular. Ele começou a barganhar, hein? Zephyr pensou com um sorriso. Raidon estava parado na frente deles enquanto Kael e os outros o interrogavam, e eles o fizeram sentados em suas cadeiras reais e exibindo todas as suas posturas de autoridade. Olhando de fora, a interação não parecia ser um acordo de mão dupla. Mas no final, Raidon não respondeu à sua pergunta e em vez disso, lembrou-lhes que não eram os únicos no controle e que deveria ser um acordo que beneficiasse ambas as partes. Capítulo 227 Negociação Mútua, Parte 2.
Kael começou a falar novamente depois de uma breve pausa, percebendo que Haydon não iria fornecer uma resposta fácil a essa pergunta. Amanhã anunciaremos oficialmente que você é um dos herdeiros da família. Finalmente ele fez sua oferta. Devo ficar impressionado com isso? Haydon simplesmente zombou. Para começar, a oferta de Kael funcionou melhor para eles do que para Haydon, o que estava de acordo com o que eles queriam realizar de qualquer maneira. De qualquer forma, ao aceitar Haydon em sua família, eles decidiram construir um relacionamento com a pessoa que consideravam de alto escalão. Você está ciente de que há um grande número de pessoas neste mundo que sacrificariam tudo para ser membro de uma família governante, não é? Elara, a esposa de Arden, disse com uma carranca. Haydon não pôde deixar de rir disso. Eu me pergunto o que você sacrificou como uma dessas pessoas. Elara não conseguiu manter a calma diante dessa resposta e soltou um grito furioso. Quem você pensa que está falando comigo desse jeito? Ela era uma daquelas donzelas de batalha que foram criadas pela família. E nem é preciso dizer que ela fez muitos sacrifícios para poder sentar-se onde está agora. No entanto, a maneira como Haydon bateu no rosto dela involuntariamente provocou sua raiva. Permitiremos que você selecione um item de grau azul do tesouro da família. Depois que Zephyr suportou a tolice dos outros por um certo período de tempo, ele decidiu fazer sua própria oferta. Haydon já era herdeiro legal e membro da família porque já tinha o sobrenome Demugem. Serviria apenas para fortalecê-lo na comunidade social dos detentores de itens se ele fosse apresentado novamente ao público, mas isso nem o incomodava nem um pouco. Afinal, Haydon estava prestes a se tornar membro de uma grande família iminente, e era uma tolice se preocupar com a débil família Demugem naquele momento. Item de grau azul? Você está brincando? Elara de repente se virou e soltou um grito assustado. Quantos itens de grau azul existem no tesouro da família que você poderia oferecer a um assim? Mesmo em você, não deveria haver mais do que 3 itens de grau azul, certo? Thalia expressou seu descontentamento. Os itens de grau azul eram extremamente raros e valiosos, e um tesouro familiar tão pequeno quanto o deles teria apenas um pequeno punhado de itens de grau azul, no máximo. Zephyr, você está ciente de que não tem permissão para simplesmente pegar algo do tesouro da família e doá-lo sem primeiro obter nossa autorização, correto? Kael disse com uma carranca. Ele ainda tinha a impressão de que poderia enganar Haydon com ofertas vazias, mas a ação de Zephyr tornou todos os seus preparativos inúteis em um instante. Irmão, você pode ser um idiota, mas não pode olhar para todos como idiotas como você. Você está ciente do quão significativo é o nosso objetivo por estar aqui, certo? Além disso, o ridículo as ofertas que você faz só servem para fazer meu sobrinho desprezar mais a família dele. Kael murmurou, TCH. Você está apenas mostrando a ele o quão desesperados estamos. Eles poderiam até conseguir que outro portador de item de nível médio se juntasse à sua família, dando-lhes um item de grau azul. Mas agora eles estavam na posição de ter que usar um item tão valioso como investimento para um plano no qual nem sequer estavam completamente confiantes. Durante esse tempo, os membros da família de Haydon estavam envolvidos em um debate entre si, mas Haydon estava silenciosamente dando um sinal de positivo em seu coração para seu tio Zephyr. De qualquer forma, seu objetivo era nunca se contentar com nada inferior a um item de grau azul, mas ele não pôde deixar de reconhecer o quanto a ajuda de seu tio tornará seu trabalho muito mais simples. Ok, nós lhe daremos um item da classe azul que escolhemos. Mas primeiro, você precisará demonstrar seu valor para nós, Kael finalmente disse com um suspiro. A ideia de sacrificar um item tão valioso apenas para obter uma resposta a uma pergunta pesava sobre ele. No entanto, agora que conheceu Haydon, ele entendeu que qualquer coisa menos do que isso não o influenciaria. Será ele quem fará a seleção do item? Bem, ainda é um item de classe azul, raciocinou Haydon. Estava confiante de que Kael selecionaria o item menos valioso possível para lhe dar, mas tomou a decisão de não se preocupar com isso. Afinal, mesmo aquele com menor valor era dezenas de vezes mais valioso do que um item de qualidade verde. Além disso, mesmo que este item não fosse adequado para ele, Haydon agora poderia vendê-lo participando do leilão no mercado de itens e usar as moedas de ouro que ganharia para comprar um item diferente que seria mais adequado para ele agora que ele alcançou um rank E. Negócio. Haydon disse isso com um grande sorriso no rosto, não escondendo sua felicidade. Então, quão próximo você está do estimado detentor do item? Kael fez a pergunta novamente assim que ouviu a resposta de Haydon. Muito perto. Haydon deu uma resposta casual. Estamos conversando há pouco tempo, mas já quero expulsar esse garoto da família novamente. Kael cerrou os dentes e murmurou com raiva. Acredito que isso deveria bastar como resposta, você não acha? Zephyr observou a raiva crescente de todos e riu ao dizer. Ao contrário dos outros, ele parecia estar se divertindo. Ok, por que você não nos mostra qual técnica você aprendeu? Kael optou por ignorar a observação de seu irmão e depois de respirar fundo algumas vezes para se acalmar, perguntou. Depois de ouvir o que Kael tinha a dizer, outros assentiram com a cabeça em uníssono para mostrar seu acordo. Era altamente provável que Haydon tivesse aprendido uma técnica profunda com esse estimado alto escalão se ele realmente tivesse despertado sob sua orientação. A qualidade e o significado desta técnica indicariam o quanto esse indivíduo valoriza Haydon. Claro, sem objetar, Haydon aceitou. Ele ficou mais do que feliz em mostrar uma das técnicas que possuía. A única questão era decidir qual deles ele iria demonstrar. Capítulo 228 Domínio, Parte 1. Esta técnica deve ser suficiente para convencê-los. Haydon deliberou antes de decidir sobre a técnica que demonstraria.
Como ele realmente não tinha um detentor de itens de alto escalão atrás dele e não havia outra maneira de provar seu valor para sua família, ele precisava convencê-los de seu valor, mostrando-lhe sua força. Considerando o fato de que o desempenho atual de Raidon tinha o potencial de lhe render outro item inestimável, não havia razão para recuar. Raidon parou por um momento fugaz, fechando os olhos suavemente enquanto respirava com calma. Seus olhos se abriram novamente no que pareceu uma fração de segundo, revelando uma misteriosa sugestão de poder. Esse? Thalia murmurou baixinho. Ele estava escondendo sua força, hein? Mas ainda assim, Zephyr começou a detectar um aumento na presença que sentia emanando de Raidon e disse: que tipo de técnica de ocultação é essa que conseguiu nos enganar? Deve ser pelo menos uma técnica de nível intermediário. Arden exclamou, incapaz de conter seu choque. Eles perceberam que Raidon estava usando uma técnica para esconder seu poder quando de repente começaram a sentir um poder que não conseguiam sentir há pouco tempo. O fato de que essa técnica foi capaz de enganá-los, apesar de serem significativamente mais fortes que Raidon, demonstrou quão potente essa técnica era. Quem é esse alto escalão? Ele aparece do nada e ensina uma técnica intermediária para uma criança aleijada que ele nunca conheceu. Arden não pôde deixar de refletir sobre o raciocínio por trás dessa ação. Mesmo sendo uma família governante, eles possuíam apenas duas técnicas. Mesmo a técnica da qual eles mais se orgulhavam e que os impulsionou à posição de família governante era apenas de nível intermediário, e a outra técnica era apenas de nível inferior. No entanto, alguém está ensinando esta técnica a outras pessoas com base nos seus próprios caprichos, como se as técnicas nada mais fossem do que bugigangas. Isto não era aceitável de forma alguma. Parece que você é mais do que apenas um servo comum do estimado detentor do item, disse Kael. Não importa a família, eles nunca ensinariam uma técnica intermediária a um servo comum, então a posição de Raidon era clara. Pelo menos não desperdiçamos completamente o item de grau azul. Com descontentamento na voz, Elara disse. A técnica que ela possuía e da qual se orgulhava era apenas de nível intermediário também, e o fato de Raidon possuir uma técnica da mesma qualidade a incomodava e a deixava com ciúmes dele. Todos ficaram com inveja e insatisfeitos quando viram alguém como Raidon, que havia sido completamente inútil há pouco tempo, agora usando uma técnica que era considerada de nível intermediário, mas ao mesmo tempo, ficaram muito felizes com a probabilidade de seus planos futuros de sucesso aumentaram. Mas muito rapidamente, quaisquer vestígios dessas emoções foram rapidamente ofuscados pelo espetáculo de tirar o fôlego que estava acontecendo bem diante de seus olhos. Rachadura! Rachadura! Rachaduras começaram a reverberar no ar ao redor de Raidon, ressoando com uma intensa sensação de mau pressentimento. A presença cada vez maior que Raidon exalava tornou-se ainda mais intensa, girando com energia observável e projetando uma onda sombria que emanava de seu próprio ser. Oh, o que é isso? Elana, que tinha inveja da técnica intermediária que acreditava que Raidon estava empregando no momento, não pôde acreditar no que via quando testemunhou esse novo desenvolvimento. A presença que ela sentia emanando de Raidon tomou abruptamente a forma de uma energia escura que de repente se materializou ao redor dele. Essa energia estava até interagindo com o mundo material, como evidenciado pelas rachaduras que começavam a aparecer no forro de madeira sob os pés de Raidon. Rachadura! Rachadura! A onda negra de energia não parou no seu aparecimento inicial. Em vez disso, continuou a se espalhar por todo o corpo de Raidon, destruindo gradualmente qualquer cobertura de madeira com a qual entrou em contato. Os sons de crepitação continuam a reverberar por toda a sala à medida que ela se expande e se espalha. E logo depois disso, ele fez contato com a mesa na frente de Raidon e começou a rasgar a superfície da mesa também. Depois se espalhou ainda mais e começou a formar rachaduras nos assentos onde Elara e Seren estavam sentados, por serem os mais próximos de Raidon. Elara ainda estava olhando para Raidon sem acreditar quando a cadeira em que ela estava sentada quebrou de repente porque não era mais capaz de suportar as rachaduras cada vez maiores. Observando essa onda de energia se espalhar pela sala, Seren ficou tão chocado quanto todos os outros. No entanto, ela teve a sorte de perceber seu assento quebrado a tempo de se levantar e evitar se envergonhar como Elara fez. A onda de energia continuou a se propagar para os outros assentos, mas para surpresa de Raidon, não foi capaz de causar nenhum dano a nenhum deles. Nem mesmo a menor rachadura apareceu em nenhum deles. Então não foi apenas uma técnica de ocultação, disse Zephyr com um sorriso forçado no rosto chocado. Que tipo de técnica é essa? Isso me lembra. Simplesmente não pode ser verdade. Enquanto Zephyr observava a onda sombria sendo parada por uma barreira azul transparente que dava a impressão de ser feita de água, sua mente se encheu de pensamentos chocantes. Zephyr tinha certeza de que Raidon não estava usando uma habilidade, e nesse caso, eles foram capazes de sentir a ativação do item. Mas além disso, ele nunca tinha testemunhado tal técnica sendo usada antes, e a única coisa que lhe veio à mente foi algo que Raidon não seria capaz de fazer. Zephyr havia se convencido de que o que ele estava pensando era impossível, mas claramente ele não estava sozinho nessa linha de pensamento, pois exatamente a mesma coisa estava ocorrendo com outra pessoa. Como é possível você ter um domínio? Em que nível você está? Não tem como explicar isso com nível. Qual é a sua posição? Thalia não aguentou mais e confrontou-o com suas perguntas em estado de choque. Capítulo 229 Domínio, Parte 2. Domínio? Quando Raidon viu o choque inesperado exibido nos rostos de todos e ouviu as palavras de Thalia, ele ficou tão surpreso quanto todos os outros. O atributo de espírito de Raidon ainda estava em 70 quando ele usou a técnica da aura pela primeira vez, e ele percebeu que a força de sua aura aumentou depois de aumentá-la para 100. E acredito que sou capaz de expandir ainda mais o alcance da minha aura. Isso é por causa da minha sub-habilidade? Raidon refletiu sobre sua aura negra que agora preenchia toda a sala.
Ele raciocinou que isso deveria ser devido à sua sub-habilidade, porque um mero aumento de 30 pontos em seu atributo de espírito não teria tanto impacto em sua eficácia geral. Aura of Dominion, sub-habilidade, aumenta os efeitos da habilidade do usuário em 100% em todos os alvos em um raio de 1000 metros. Quando Raidon leu pela primeira vez a descrição desta sub-habilidade, ele erroneamente acreditou que ela só era útil para habilidades de itens. No entanto, descobriu-se que combinava bem com sua técnica de aura. Mesmo tendo um alcance maior, parece que ainda não causa muitos danos. Raidon ponderou ao perceber que sua aura não tinha feito nada além de causar danos às coisas ao seu redor e, curiosamente, não tinha prejudicado ninguém além do orgulho de serem em Elara, que foram pegos de surpresa pelo evento e perderam suas cadeiras. E que habilidade eles estão usando? Eles nem sequer cantaram o nome da habilidade. Raidon olhou para Kael e os outros, perguntando-se que tipo de habilidade eles estavam usando, enquanto diferentes tipos de poder se manifestavam ao redor deles e bloqueavam sua aura sem esforço. Embora Raidon estivesse confiante de que sua aura não os machucaria mesmo que os tocasse, ele ficou intrigado ao ver que cada um deles tinha habilidades defensivas que apareciam por conta própria, sem que precisassem fazer nada. Raidon então se virou para Tika para ver como ela estava, e quando viu a situação em que Tika se encontrava, entendeu que essa técnica não era totalmente inútil. Parecia que Tika estava apenas usando seu corpo físico para lutar contra a força que se exercia sobre ela. Tika não parecia estar em uma situação difícil, mas apesar disso, ela tinha uma carranca no rosto para combinar com sua expressão chocada, e apesar do fato de que ela não parecia estar sofrendo nenhum ferimento grave, o negro onda que invadiu seu corpo pareceu incomodá-la bastante. Não, obviamente não é um domínio. Ao considerar o alcance e o poder de sua técnica de aura, Raidon se voltou para Kael ao som de sua voz. Sem dúvida, a menos que ele seja um detentor de itens de alto nível. Zephyr olhou para Raidon com um sorriso desconfortável no rosto. Qual é o domínio? Raidon decidiu perguntar porque não conseguia entender o que eles estavam dizendo. Então você não sabe o que é um domínio. Isso é de se esperar. Zephyr soltou um suspiro de alívio quando percebeu que Raidon não tinha nenhum conhecimento sobre um domínio. Domínio é um poder que só pode ser detido por detentores de itens de alto escalão. Eles podem alterar e mudar todas as leis em uma área específica ao seu redor, usando os elementos que possuem e dominam para criar um campo de batalha. Zephyr começou a explicar enquanto observava a onda negra circundante retornar gradualmente ao corpo de Raidon. Sua técnica se assemelha a esse fenômeno em muitos aspectos. Parece que você possui o elemento morte, correto? Zephyr perguntou curioso. Raidon assentiu, pensando consigo mesmo. Não está completamente errado. Seu elemento era na verdade um elemento híbrido que consiste em fogo e morte, mas parece que todos pensavam que ele só tinha o elemento morte. Então ele não sentiu a necessidade de corrigir os equívocos de ninguém sobre ele ter apenas o elemento morte. Zephyr continuou em tom caloroso depois de ver que Raidon havia acenado com a cabeça. É extremamente incrível que você esteja usando um elemento muito raro, e é ainda mais incrível que você pareça ser capaz de usar esse elemento facilmente, sem a ajuda de qualquer habilidade. Obviamente, o seu não era poderoso o suficiente para criar um campo de batalha, já que nem podemos chamá-lo de domínio, mas é surpreendente que você possua esse nível de controle elemental. Posso dizer honestamente que esta é a primeira vez que encontro uma técnica capaz de replicar um domínio com este nível de precisão. Sem mascarar a expressão impressionada em seu rosto ou tom de sua voz, Zephyr tentou explicar-lhe detalhadamente. Estou curioso para saber como é um domínio. Raidon não conseguia parar de pensar. Ele também percebeu que a técnica da aura que empregava tinha um potencial maior além de sua manifestação atual. Ele entendeu que à medida que aumentasse ainda mais seu atributo espírito, produziria efeitos diferentes e desencadearia poderes ainda mais notáveis. No entanto, ao saber que esse fenômeno era conhecido como domínio neste mundo, ele não pôde deixar de sentir uma onda de excitação percorrendo. Eu me pergunto quantas estatísticas espirituais eu preciso para criar um domínio? Raidon ponderou. Ele não pensou muito no controle de elementos que Zephyr também mencionou porque percebeu que à medida que aumentava seu atributo de espírito, seu controle de elementos aumentava ainda mais e, além disso, as sub-habilidades adicionais que ele recebeu indiretamente aumentavam seu poder elemental. Poder, mas isso me deixou ainda mais confuso agora. Com Raidon perdido em pensamentos, Zephyr examinou-o cuidadosamente e disse isso com uma carranca. Esta técnica está muito além do nível de nível intermediário. Kael interrompeu Zephyr antes que ele pudesse terminar a frase e disse: agora que sabemos que ele lhe ensinou uma técnica de alto nível, não há razão para falar sobre o quão valioso você é para ele. Zephyr franziu a testa e lançou um olhar de soslaio para seu irmão, mas quando viu sua expressão peculiar, decidiu ficar quieto desta vez. Capítulo 230 Outro pedido. Não acredito que haja qualquer propósito em continuar esta reunião. Vá ter algum descanso. Mais tarde, enviarei o item de grau azul para o seu quarto. Kael disse. Enquanto ele continuava a falar, foi muito interessante observar que o seu comportamento autoritário anterior havia desaparecido completamente. A expressão em seu rosto dava a impressão de que ele estava ao mesmo tempo exausto e envolvido em alguma reflexão séria. Uma observação semelhante poderia ser feita sobre a mãe de Raidon, Thalia. Ela permaneceu desconectada de Raidon e até mesmo daqueles ao seu redor enquanto se permitia perder-se em seus pensamentos. Outros, incluindo Zephyr, também notaram isso, mas optaram por ficar calados por qualquer motivo. Acho que fui longe demais ao demonstrar meu potencial. Raidon refletiu, percebendo a estranheza em todos. Mutar.
Haydon também tomou a decisão de encerrar a reunião. Ele acreditava que havia mais do que demonstrado seu valor para eles, o que significava que já havia alcançado seu objetivo. Além disso, o item de grau azul que ele ganhou hoje foi apenas o começo para ele. Ele poderia continuar esse acordo mais tarde. Seria mais razoável para ele drenar lentamente o tesouro da família, pedindo um item em troca toda vez que sua família quisesse algo dele, em vez de pedir tudo de uma vez. Quando Haydon se virou e se dirigiu para a saída, ele teve um vislumbre de Tika o seguindo. Ele franziu a testa e pensou consigo mesmo: essa garota chata está planejando vir comigo? Tika ainda era sua empregada de batalha, independentemente da situação, e era sua responsabilidade acompanhar seu jovem mestre dentro da mansão, apesar de parecer relutante em fazê-lo. Portanto, para Haydon, a interação deles parece inevitável. Haydon geralmente ignorava as provocações de Tika e prestava pouca atenção às suas palavras, mas tê-la constantemente ao seu lado, com sua presença irritante, ainda conseguia irritá-lo. Enquanto Haydon contemplava as dores de cabeça que essa empregada inevitavelmente lhe causaria, ele parou e se virou para encarar o conselho novamente. Eu tenho outro pedido. Kael disse. Haydon disse de maneira indiferente, apontando para Tika. Eu não a quero. Quando Tika ouviu o pedido inesperado de Haydon, seus olhos se arregalaram ao reagir com surpresa. Ela também não queria servir Haydon e se tivesse oportunidade, já teria substituído a pessoa a quem servia. No entanto, ela achou um insulto que Haydon estivesse fazendo essa pergunta à família de maneira tão casual agora. No entanto, depois de testemunhar o desempenho notável de Haydon há algum tempo e perceber que ele não era mais a criança aleijada que ela pensava que ele era e que agora ele ainda tem autoridade para negociar com os mais velhos da família, ela optou por não falar, e em vez disso simplesmente baixou a cabeça em silêncio enquanto aguardava a resposta da família. Eu vejo. Kael, ao ouvir o pedido, não demonstrou nenhum sinal de surpresa. Pelo contrário, parecia que ele estava antecipando isso. Zephyr e os outros também devem ter antecipado o pedido de Haydon, porque também não demonstraram nenhuma surpresa. Tendo testemunhado o fracasso consistente de Tika em cumprir seus deveres como empregada de batalha de Haydon, juntamente com suas frequentes demonstrações de hostilidade e desobediência, Zephyr e os outros estavam bem cientes de suas deficiências. Além disso, como Tika sempre esteve sob o comando de Kael e Thalia, eles não estavam alheios à sua atitude desfavorável e animosidade para com Haydon. Embora todos concordassem que o pedido de Haydon era razoável e poderia ser facilmente atendido, todos ficaram surpresos com a resposta de Kael. Kael disse, infelizmente não podemos aceitar isso, pois viola as regras familiares. Zephyr lançou outro olhar de soslaio para seu irmão e pensou, o que você está fazendo de novo? A regra que Kael mencionou era de fato válida. O vínculo entre uma donzela batalhadora e o jovem mestre a quem ela serve é normalmente forjado desde o início e deve permanecer ininterrupto, exceto em casos excepcionais em que surjam problemas significativos. No entanto, havia de fato um problema significativo, e Haydon tinha todos os motivos para querer mudar de empregada de batalha. Portanto, era inútil aderir a esta regra nesta circunstância específica. Quando todos estavam se perguntando o que Kael tinha reservado para eles novamente, ele retomou sua linha anterior de discurso. Essa mudança não é possível a menos que haja um problema importante, e tanto a pessoa que a empregada de batalha serve quanto a própria empregada de batalha ainda estejam vivas. Então é por isso que você insistiu em que ela participasse desta reunião também. Você realmente está indo muito longe. Zephyr finalmente compreendeu as intenções de Kael e, deixando escapar um suspiro, optou por não interferir mais. Haydon respondeu com uma risada. A menos que haja um problema importante, não é um grande problema ela ignorar suas responsabilidades, como cuidar de mim, e me deixar morrer sozinho na favela. A voz de Haydon involuntariamente ficou mais alta enquanto ele falava, a raiva borbulhando dentro dele. As memórias das dificuldades passadas de seu corpo voltaram, fazendo com que seu sangue subisse com maior intensidade. Mas você ainda está vivo, certo? Kael disse isso em um tom estranhamente composto. Haydon sentiu seus sentimentos há muito reprimidos subindo à superfície enquanto observava o comportamento composto de Kael. Acompanhada pela raiva que Haydon estava sentindo, a aura negra involuntariamente começou a emergir mais uma vez de seu corpo. Embora já tivesse passado muito tempo desde que Haydon foi afetado por tais emoções, esta não foi a primeira vez que isso aconteceu com ele desde que entrou neste mundo. Depois de suportar traições em sua vida anterior e confrontar as memórias da traição em seu corpo atual, Haydon carregou uma mistura complexa de emoções por algum tempo. O muro que ele construiu para conter esses sentimentos estava agora à beira de desmoronar, e a raiva fervente escondida sob a superfície ameaçava consumi-lo. Capítulo 231 Raiva. Haydon tinha uma ganância insaciável por uma vida de liberdade irrestrita e em sua vida anterior, as traições daqueles que ele amava foram o que limitou sua busca por tal liberdade. No entanto, ele também teve azar no sentido de que, como membro da raça humana com inclinações sociais, era-lhe impossível levar uma vida inteiramente solitária. Como resultado, ele via os desafios que enfrentava como um jogo no qual deveria vencer para atingir seus objetivos. Portanto, nesta nova vida, ele tinha apenas uma expectativa das pessoas que tinha com ele, e esse foi outro motivo pelo qual continuou ajudando Dan e os outros. Lealdade. Era inaceitável para ele estar na companhia de uma pessoa que não lhe era leal. Então parece que não vou conseguir o que quero enquanto ela ainda estiver viva, hein? Haydon disse com um sorriso torto no rosto. E junto com aquele sorriso, intensas chamas negras irromperam de seu corpo e uma fumaça cinza emanou dos cantos de sua boca.
Finalmente, ele deixou sua raiva assumir o controle. O coração de Tika acelerou quando ela sentiu a aura gourenta que emanava de Raidon. Instintivamente, ela voltou seu olhar para Kael e os outros, buscando orientação e segurança. O que eles estão pensando? Seus olhos se arregalaram quando ela percebeu que eles estavam simplesmente observando em silêncio, sem qualquer intenção de interferir. Houve até uma expressão extra de surpresa e admiração em seus rostos, enquanto observavam Raidon usar mais uma técnica. O que você quer? Tika foi forçada a recuar involuntariamente assim que voltou sua atenção para Raidon, porque ele a cumprimentou com um par de olhos que irradiavam com a intenção de matar. Ele quer me matar. A ideia da resposta à sua própria pergunta encheu sua mente de medo. Se Tika tivesse sido confrontada com a ira de Raidon há algum tempo, não teria sido suficiente para assustá-la. No entanto, agora que ela viu a força de Raidon, ela não pode deixar de ficar com medo dele. E quando ela viu que a família não tinha planos de ajudá-la, a tensão que ela sentia ficou ainda pior. Ele ainda deveria ser um rank F. Ele não deveria ter o poder de me prejudicar. Ela fez um esforço para se acalmar, convencendo-se de que a força aparente de Raidon era apenas uma ilusão criada pela técnica que ele possui. Escudo de W. Enquanto Tika testemunhava a intenção ameaçadora de Raidon e antecipava seu ataque iminente, ela instintivamente tentou ativar sua habilidade defensiva. No entanto, antes que ela pudesse fazer isso, uma mão envolta em chamas negras rapidamente agarrou sua boca, impedindo-a de usar suas habilidades. Foi um golpe de azar que sua habilidade defensiva tivesse um nome tão longo para começar e só piorou a partir daí. Apesar da força impressionante de Tika como detentor de um item de rank e o recente aumento na agilidade de Raidon, juntamente com a técnica Berserker que ele estava empregando, concedeu-lhe uma velocidade excepcional. Pega de surpresa por sua aceleração repentina, Tika se viu incapaz de reagir a tempo aos seus movimentos ultra-rápidos. Você pensou que era um grande negócio na minha frente, não é? Raidon disse enquanto olhava nos olhos aterrorizados de Tika e em seu rosto, que ele havia começado a queimar com suas chamas escuras. Foi a mesma frase que Tika disse há pouco porque continuava acreditando que Raidon era um fraco. Ela foi capaz de bloquear temporariamente o choque e a dor que estavam escritos em seu rosto, e rapidamente alcançou seu armazenamento dimensional para recuperar uma pequena adaga azul, que ela então balançou no pescoço de Raidon. Naquele momento crítico, Tika não tinha certeza se o ataque seria fatal, mas sabia que causaria ferimentos graves a Raidon. No entanto, ela não teve tempo nem disposição para ponderar as consequências. A sobrevivência tornou-se seu único foco, consumindo seus pensamentos enquanto ela lutava para salvar sua própria vida. Infelizmente para Tika, o golpe de faca que deveria matar ou pelo menos ferir gravemente Raidon nem conseguiu fazê-lo sentir o menor desconforto quando pousou em sua garganta. Corrente enferrujada. Durante o tempo em que Tika foi mais uma vez surpreendido pela defesa inesperadamente alta de Raidon, Raidon aproveitou a lacuna e utilizou sua habilidade. Raidon, usando movimentos rápidos e precisos, balançou a corrente que estava em chamas negras, que rapidamente se enroscou no corpo de Tika. As algemas infernais a envolveram com tanta força que ela ficou completamente imóvel e incapaz de se libertar. Eu vou morrer. Quando ela percebeu o quão desesperadora era sua situação, lágrimas começaram a cair de seus olhos derretidos, mas foram imediatamente extintas pelo calor das chamas negras. Tika, que agora estava tão indefeso como um peixe preso em uma rede e encarando a morte de frente, virou-se para olhar para Kael e os outros em busca de um último lampejo de esperança. Porém, quando percebeu que eles estavam apenas observando e não iriam interferir, ela entendeu que havia chegado ao fim. Ela tinha acabado de começar a aceitar sua morte iminente quando a voz gelada de Raidon ecoou em sua cabeça. Ter sorte não muda o fato de que você é fraco. Foi sorte dela que a família a tirou da favela e a transformou em empregada doméstica de batalha. Mesmo agora, ninguém se importa com você. Toda a atenção deles está focada em mim. Estas foram as palavras que Tika disse a Raidon há algum tempo. Ela enfatizou o fato de que Raidon ainda não era ninguém e que seu mestre era o foco principal da atenção da família. Mas agora, ao ouvir esta frase novamente, ela entendeu. Ela é quem está fraca e sem importância agora, e a família já a rejeitou como um sacrifício para acalmar a raiva de Raidon em prol dos próprios interesses da família. Capítulo 232 Mudei de ideia. Eu mudei de ideia. Raidon olhou para Tika, que estava se contorcendo em suas chamas, e disse enquanto afastava as chamas. Ao se soltar, o corpo carbonizado de Tika caiu no chão. Seu rosto outrora atraente, que tinha o poder de cativar a atenção de quem o olhava, agora apresentava marcas horríveis de queimaduras graves. A pele aderiu tenazmente ao crânio, enquanto o nariz e as pálpebras se derretiam, deixando as órbitas vazias. No entanto, apesar do seu estado desfigurado, ainda havia uma visão peculiar para contemplar. O seu peito subia e descia de uma forma errática, o que era uma evidência do fino fio de vida que lutava para existir dentro dela. Enquanto esperavam que Raidon terminasse a frase, todos na sala olhavam para o corpo de Tika, que era o tipo de coisa que causaria pesadelos a uma pessoa comum. Raidon deu a Kael um sorriso malicioso antes de falar com ele. Vou mantê-la como minha empregada, mas também quero outra. Então parece que ele não vai aceitar meu sacrifício. Enquanto Kael considerava o fato de que sua proposta de resolução tinha sido rejeitada, uma carranca se formou em seu rosto. Kael viu uma oportunidade de usar Tika como bode expiatório para todas as injustiças cometidas contra Raidon. Ao fazer isso, ele esperava aliviar alguns dos ressentimentos e emoções negativas reprimidos que Raidon tinha em relação à sua própria família. No entanto, a escolha de Raidon de poupar a vida de Tika e até mesmo aceitá-la como sua empregada de batalha frustrou as intenções de Kael.
Foi a maneira de Raidon demonstrar que não usaria a vida de Tika como compensação pelos erros infligidos a ele por sua família. Como era de se esperar, sua ganância será um problema para nós. Kael ponderou enquanto observava o sorriso zombeteiro de Raidon. Ele entendeu que a morte de uma empregada batalhadora não seria suficiente para fazê-lo esquecer o que havia acontecido no passado porque Raidon desejava mais do que isso. Ok, nós a enviaremos de volta para você assim que ela estiver curada, e eu deixarei você escolher outra donzela de batalha mais tarde, disse Kael. Desta vez, ele nem mencionou as regras da família e até deu a Raidon a liberdade de escolher quem quisesse. Ele foi forçado a realizar seus desejos, pois não estava mais em condições de jogar. Bem, acho que irei com Belicia então. Raidon disse sem pensar muito. A família de Mugen tinha apenas um total de 8 empregadas de batalha, e ele não precisava pensar muito nisso porque ela era a pessoa que ele conhecia melhor e de quem era mais próximo. Isso não é possível. Ela é a empregada de batalha do meu filho. Você deveria escolher um. Assim que Raidon tomou sua decisão, Arden tentou discordar, mas Kael levantou a mão e sinalizou para ele calar a boca. Mutar. O que? Arden, que ficou furioso com esta decisão, tentou expressar sua desaprovação mais uma vez. No entanto, o olhar de Kael para ele fez com que ele fosse obrigado a manter o silêncio por um momento. Algo mais? Kael perguntou enquanto voltava sua atenção para Raidon. Isso é tudo por enquanto. Raidon ficou intrigado com a mudança repentina de atitude e decidiu que seria melhor não abusar muito da sorte neste momento, então tomou a decisão de sair. Assim que a porta foi fechada atrás de Raidon, Arden fez a pergunta em tom furioso. O que foi isso? Por que você de repente decidiu atender aos pedidos dele quando há pouco tempo você estava tentando criar todos os tipos de obstáculos? Além disso, Belicia já está servindo como empregada de batalha do meu filho. O que lhe dá o direito fazer aquela promessa de dá-la a outra pessoa? Eu concordo com Arden. Ele tem todos os motivos para nos desprezar, especialmente a seus pais, mas ceder tão facilmente às suas exigências apenas o encorajará a agir de forma mais descarada. Tenho certeza de que isso acabará nos custando muito mais no longo prazo, quando chegar a hora e pedirmos a ele que marque uma reunião com o respeitado alto escalão por trás dele. Curiosamente, a esposa de Zephyr concordou com ele que Kael fez a escolha errada. Seren, você não entende, não é? A alta posição atrás dele não é mais tão importante. Em contraste com o comportamento otimista e animado que ele normalmente exala, Zephyr falou com um tom extremamente solene. Depois disso, ele questionou enquanto olhava para Kael e Thalia. A menos que você queira nos fazer de idiotas, vocês dois precisam começar a explicar a verdade. O que você quer dizer? Seren perguntou em um tom perplexo. Ela e os outros notaram que os dois estavam se comportando de maneira estranha, mas atribuíram isso ao fato de finalmente terem percebido os erros que cometeram no passado contra Raidon e, consequentemente, estarem experimentando emoções negativas como resultado disso. No entanto, a verdade parecia ser bem diferente. Zephyr dirigiu-se aos olhos confusos que o observavam e perguntou, você não viu a técnica que ele usou? A segunda técnica que ele usou? Certo, também pensei que parecia familiar. Espere. Essa técnica era muito parecida com a que a família Lionheart usa. Elara, esposa de Arden, expressou sua surpresa depois de refletir sobre o assunto. Isso não pode ser verdade, pode? Já testemunhei membros da família Lionheart usarem suas técnicas. No entanto, nenhum deles foi capaz de irradiar seu elemento de seus corpos. Arden comentou sobre as chamas negras que emanavam do corpo de Raidon enquanto ele usava a técnica Berserker. Eles perceberam que Raidon já possuía os elementos morte e fogo, e possivelmente até um elemento híbrido. Entretanto, o fato de ele possuir esses elementos não foi tão surpreendente para eles quanto o fato de ele ter um alto nível de controle sobre eles. Portanto, o fato de ter conseguido integrar seus elementos na técnica que utilizou demonstrou seu verdadeiro talento e forneceu evidências de que a técnica que utilizou era de alto nível. Capítulo 233 Nível Supremo. Além disso, quem poderia ensinar a Raidon as técnicas de uma grande família? Perguntou Arden. Ele achou ainda mais inacreditável que essa técnica fizesse parte de uma grande família do que o fato de o mestre de Raidon ter lhe ensinado uma segunda técnica de alto nível. Zephyr exalou profundamente antes de responder com um suspiro. Bem, isso é outro mistério, mas não estou falando sobre isso. Estou me referindo à primeira técnica que ele nos demonstrou. Enquanto falava, ele olhou para Kael antes de continuar. Não foi apenas uma técnica de alto nível, certo? Kael finalmente abriu a boca e disse, isso mesmo. Não era um nível alto? Então, que nível era esse? Após um momento de silêncio, Arden questionou com suspeita. Como a técnica mais poderosa que possuíam era de nível intermediário e como a única informação que tinham sobre técnicas de nível superior vinha de técnicas usadas por outras famílias, eles foram incapazes de compreender completamente o poder da técnica. No entanto, eles também estavam cientes de que a técnica utilizada por Raidon era poderosa demais para ser classificada como de nível intermediário. Isso trouxe apenas uma resposta às suas mentes. Não me diga, foi um nível supremo? Como? Arden finalmente entendeu a situação e respondeu em estado de choque. Kael era o foco da atenção de todos, incluindo Zephyr, enquanto eles seguravam a respiração e esperavam sua resposta com a respiração suspensa. Isso mesmo, sem dúvida, foi uma técnica de nível supremo. Você está brincando comigo? Você quer me dizer que alguém que não tem nem 20 anos e que é detentor de itens há apenas 20 dias usa uma técnica suprema? Isso é um monte de besteira. Elara perdeu todo o controle de si mesma e bateu com o punho na mesa que já estava carregada de crack, fazendo-a desabar completamente.
Vocês dois fizeram um acordo secreto, não foi? E agora você está brincando com a gente, exclamou Seren, sua compostura se esvaindo. Não podemos mais explicar isso pelo fato de ele ter um mestre de alto escalão, porque isso não é algo que possa ser aprendido nem mesmo através da instrução de outra pessoa. Isso mesmo. E é também por isso que eu disse que o importante não é mais o seu mestre, mas sim ele mesmo. Zephyr levantou-se, estendeu a mão por trás dele e pegou uma garrafa de vinho. Então, ele bebeu a primeira metade da garrafa de um só gole antes de continuar. Ele tem potencial para se tornar um alto escalão. Não é apenas potencial. Tenho certeza que ele alcançará isso. Todos agora tinham uma consciência intensificada como resultado das palavras de Zephyr. Se a técnica que Raidon empregou fosse, de fato, uma técnica suprema, então eles deveriam fazer o que fosse necessário para mantê-lo na família. Mesmo que isso signifique entregar todo o tesouro da família, bem como o resto da família, se for necessário. A única explicação que fazia sentido sobre como Raidon foi capaz de usar uma técnica de nível supremo, que não era algo que pudesse ser aprendido através dos canais normais de instrução, era que ele tinha a capacidade de criá-la por conta própria. E ser um gênio não era suficiente para um detentor de itens desenvolver uma técnica de nível supremo. Por exemplo, Raidon foi capaz de descobrir a técnica que eles chamavam de domínio, primeiro empregando uma técnica de meditação que lhe permitiu sentir sua alma, depois empregando uma técnica de cultivo que lhe permitiu assumir o controle de sua mana combinada com o elemento cinza, que estava contido em sua alma e finalmente empregando a técnica da aura que lhe permitiu liberar esse mana ao materializá-lo. Raidon utilizou 3 técnicas diferentes, cada uma delas considerada de alto nível neste mundo. No entanto, como resultado da combinação de todas essas 3 técnicas, ele foi capaz de criar uma técnica de nível supremo. Além disso, não foi suficiente para Raidon conhecer apenas 3 técnicas diferentes de alto nível para que ele pudesse criar essa técnica de nível supremo. Em vez disso, ele também deveria ter dominado cada uma dessas técnicas no nível mais alto possível. Era possível aprender uma técnica de alto nível de forma rápida ou lenta, dependendo da habilidade de quem a ensinava. Entretanto, dominar completamente uma técnica de alto nível não era algo que alguém pudesse fazer em apenas 20 dias. As técnicas eram de importância crítica para os detentores de itens. Afinal, para avançar na classificação como detentor de itens, era preciso se sair bem nas partidas que aconteciam em horários específicos em geral, principalmente nas classificações posteriores, os itens e encantamentos corporais que todos tinham nessas partidas eram da mais alta qualidade. Como consequência disto, a diferença de poder era normalmente determinada pelos seus respectivos títulos e técnicas. A melhor ilustração disso pode ser encontrada na época em que Raidon ainda era um F-Rank e usou a técnica Berserker para derrotar sozinho o chefe da região. Outro exemplo é que embora Herman fosse detentor de um item Rank E, ele ainda foi capaz de matá-lo com a técnica Berserker. O atual líder da família Temujin não conseguiu alcançar o posto alto por vários anos porque não conseguiu fazer a diferença no poder apenas com seu título e uma técnica D. Nível intermediário em partidas de Rank B, onde todos têm uma visão completa. Conjunto de itens e construções de estatísticas. Porque são partidas em que mesmo um pequeno aumento na força pode fazer uma diferença significativa no resultado para detentores de itens com forças semelhantes. Depois de pesar todos esses fatores, Zephyr e os outros chegaram à conclusão de que o valor de Raidon era inquestionavelmente significativamente maior do que a alta posição que eles almejavam o tempo todo. Devido ao fato de Raidon possuir tal potencial, era certo que no futuro ele definitivamente alcançaria o alto posto que o chefe da família Temujin vem trabalhando para alcançar há vários anos neste momento. Além disso, Raidon já possuía o sobrenome deles e era considerado membro desta família, ao contrário de seu mestre, que é um completo estranho para eles. Capítulo 234 Segredo Oculto, Parte 1. Sustentar a vida. A saúde de Tika estava piorando e ela estava deitada no chão quando Seren estendeu a mão para ela. Naquele exato momento, uma bolha de água brilhante e clara se expandiu da mão de Seren e envolveu todo o seu corpo. Tika, que parecia estar se contorcendo de dor e com dificuldade para respirar por um tempo, finalmente parou de se mover completamente nesta bolha de água que a rodeava. Eu estarei encarregado da cura dela. O elemento que ele usou para atacá-la parece ser bastante potente. Seren comentou ao observar a substância preta parecida com alcatrão que havia sido expelida do corpo de Tika e agora estava se misturando com a água na bolha. Como o elemento cinza de Raidon é raro e ele tem um alto status de espírito, seu elemento já raro teve um efeito ainda mais forte, e até mesmo Seren, que é Rank C, disse que não poderia curá-la imediatamente. Mas pelo menos o corpo dela vai curar mais rápido do que o braço perdido. Seren disse isso enquanto lançava um olhar para a substância vermelha flamejante, que em contraste com a substância escura, é bastante sutil e difícil de detectar, a menos que se olhe bem de perto. Este era o elemento sangue que permaneceu no corpo de Tika e ainda impedia a cura de seu braço. Era óbvio que este elemento sanguíneo pertencia a Fang, que já havia sido responsável pela destruição de seu braço. Isso é bom de ouvir. Arden continuou. Eu também irei dizer a Belicia que ela agora está servindo a um novo jovem mestre. Você estava ficando todo nervoso dizendo que ela é a empregada de batalha do seu filho. Você parecia ter muita facilidade em mudar de ideia. Alto. Zephyr, pare de brincar. Você está bem ciente de como é extremamente importante alcançar uma posição elevada em nossa família. Depois de expressar seu descontentamento com uma carranca, Arden continuou com um suspiro. Além disso, não resta muito tempo para Loran. Mais tarde compensarei a casa de Belicia para ele e, enquanto isso, encontrarei outra coisa para ocupar seu tempo. Quando Zephyr ouviu isso, o sarcasmo que antes era visível em seu rosto desapareceu, e ele disse isso em tom solene. Seu corpo amaldiçoado está prestes a desabar, hein?
É possível que ele guarde ressentimento em relação a ele porque Herman foi morto. E agora isso. Apenas tome cuidado e tente evitar que ele cause problemas a Haydon. Arden não respondeu verbalmente, apenas assentiu com uma expressão de determinação inabalável nos olhos. Por causa de um problema significativo que estava presente no corpo de Loran desde o nascimento, ele começou a trabalhar em segredo com Herman para contribuir com sua pesquisa na esperança de encontrar uma solução para seu corpo. Embora Loran acreditasse que a colaboração deles permanecia oculta, sua família estava plenamente consciente de seus esforços. Apesar disso, eles decidiram ficar calados porque era do interesse de ambos encontrar uma solução para o problema de Loran. A situação em que a família se encontrava era que não conseguia cooperar abertamente com a organização do sangue. Como consequência, fingiram não saber que Loran e Herman estavam trabalhando juntos e permitiram que ele continuasse seu próprio caminho na busca de uma solução. Mas é claro que seu problema não era algo que pudesse ser resolvido facilmente, e depois de anos de espera, quando recebeu a notícia da morte de Herman, era bem possível que seu equilíbrio mental entrasse em colapso, e ele culpasse Haydon por tudo e até tentar fazer algo com ele, vendo tudo como culpa de Haydon. A propósito, lembro que havia outros aprendizes residindo no mesmo lugar que Haydon, todos eles sob a orientação de estimados detentores de itens de alto escalão como ele. Convites para eles para a celebração de amanhã, o que deixaria Haydon mais à vontade, sugeriu Elara depois de ponderar por um momento, compartilhando sua própria opinião. Anteriormente, Elara tinha uma atitude bastante negativa em relação a Haydon e acreditava firmemente que seu melhor curso de ação seria alinhar-se com a família Temujin. No entanto, sua perspectiva havia mudado e ela estava contemplando ativamente estratégias para promover um vínculo mais forte entre Haydon e sua família, com o objetivo de fazê-lo vê-lo sob uma luz mais favorável. Afinal, ela estava ciente da capacidade de Haydon de alcançar uma posição elevada no momento e tinha até certeza de que ele alcançaria uma posição elevada no futuro. Quando esse dia chegasse, a família Temujin, que nada mais era do que uma grande família, não teria nenhum significado para ele, e ele estaria livre para recomeçar e criar uma nova grande família com sua posição elevada. Droga, Kael. Se você não tivesse dificultado tanto as coisas desde o início, não seríamos forçados a nos esforçar tanto quanto estamos agora. Zephyr expressou seu descontentamento com Kael depois de perceber que todos, incluindo ele mesmo, estavam tentando arduamente reparar o relacionamento tenso de Haydon com a família. Kael, que tinha permanecido em silêncio até este ponto e parecia estar envolvido em séria contemplação, respirou profundamente e então declarou: "Você não entende. Eu tive que fazer isso. O que é que eu não entendo? O que exatamente devo entender sobre sua decisão de afastá-lo da família e deixá-lo sozinho nas ruas simplesmente porque ele nasceu com uma deficiência e você tinha medo de que ele envergonhasse o nome da família?" Quando Zephyr viu que seu irmão continuava a manter essa perspectiva, ele sentiu sua raiva subir a um novo nível. O comportamento peculiar que ele exibia e a obstinação inútil que demonstrava tornaram-se ainda mais desconcertantes. Capítulo 235 Segredo Oculto, Parte 2. Na verdade, todos eram pessoas que sacrificariam até mesmo seus filhos pelo futuro da família. Mas o que Zephyr não conseguiu compreender foi que o próprio ato de deixar Haydon de lado e deixá-lo morrer traria uma vergonha ainda maior para a família do que o seu. Deficiência jamais poderia. É verdade que quando outras famílias souberem que nesta família nasceu uma criança com deficiência, poderão pensar que o seu futuro não é brilhante porque acreditam que a perfeição dos genes da família se perdeu. Mas para Zephyr, tais rumores não tiveram consequências, pois ele teria ficado ainda mais preocupado com os rumores que outras famílias estavam espalhando pelas costas, dizendo que tinham vergonha de seus filhos e o haviam assassinado. Não é o que você realmente pensa, Sr. Zephyr. Como ele mencionou anteriormente, naquele momento consideramos que era a opção mais viável. Mesmo depois de todo esse tempo, ainda não sei se é bom ou ruim que ele ainda esteja vivo. Com muita hesitação, Talia falou: "O que você está dizendo?" Naturalmente, o fato de ele ainda estar vivo e ter potencial para alcançar um posto elevado é bom para nossa família. Seren continuou enquanto olhava para Talia como se ela fosse uma idiota. Eu não tinha ideia de quão clarividente era o líder da nossa família até agora. Ele deve ter visto o potencial de Haydon, independentemente do fato de ele ter uma deficiência. E apesar de seus esforços, ele salvou o futuro de nossa família, mantendo-o vivo. É verdade que ele queria mantê-lo vivo porque reconhecia o potencial que estava contido nele. Mas há mais do que isso, Kael disse em um tom pesado. O que diabos vocês dois estão tentando esconder de nós? A percepção de Zephyr de que algo estava errado o deixou impaciente ao fazer a pergunta. O comportamento destes dois mudou visivelmente desde o início da reunião, e suas intenções estavam agora envoltas em mistério, tornando difícil para os outros compreenderem seus pensamentos. Kael, você sabe o quão importante isso é para nós, e o que quer que você esteja escondendo de nós, você tem que nos contar agora. Arden afirmou, finalmente chegando ao ponto em que não conseguia mais suportar a crescente tensão e sigilo. Eles finalmente encontraram o recurso ideal para o futuro de sua família, e ele não queria correr o risco de perdê-lo por causa dos segredos estúpidos que esses dois idiotas guardavam. Kael captou brevemente o olhar de Talia e então falou em tom solene assim que percebeu que ela estava balançando a cabeça. O que você não sabe é que não foi porque ele era deficiente que decidimos expulsar Haydon da família. Então por quê? Depois de contemplar por um momento sob o olhar atento de curiosos, Kael levantou-se de seu assento e falou: "Eu esperava lidar com esta questão de forma independente, mas parece que cometi um grave erro. É evidente que este assunto não está mais sob meu controle e devemos buscar a opinião de nosso pai." Em seguida, saiu da sala para finalmente informar o chefe da família, deixando todos os demais ocupados com suas próprias dúvidas. "Onde diabos é meu quarto?"
Enquanto Haydon explorava os vastos corredores da enorme mansão, ele refletia sobre o ambiente enquanto olhava ao redor. Quando Haydon saiu da sala de reuniões, percebeu que não havia ninguém para acompanhá-lo nesta mansão. Ele não quis voltar ao quarto para pedir outra empregada porque foi ele quem fez com que Tika, que deveria acompanhá-lo, não conseguisse andar. Portanto, ele pareceria um idiota se voltasse para dentro e pedisse que alguém o ajudasse. Apesar do fato de Haydon ser capaz de relembrar a maioria de suas experiências do tempo que passou nesta mansão, ele estava tendo problemas para encontrar seu quarto porque o prédio era muito grande e muitas coisas haviam sido alteradas ao longo dos anos. Mesmo assim, ele não tinha ideia se o antigo quarto que ocupava neste prédio ainda lhe pertencia ou não. Além disso, a atitude de todos está começando a me irritar. Haydon refletiu sobre isso enquanto observava que os servos que ele encontrou ignoraram e nem sequer olharam para ele. Ele tentou perguntar a pelo menos 3 empregadas diferentes sobre a localização de seu quarto, mas nenhuma delas reagiu de forma alguma, fazendo parecer que estavam cegas à sua presença. Haydon pensou, se eu não soubesse que eles estavam fazendo isso de propósito, eu realmente pensaria que sou invisível, enquanto observava a outra empregada fingir não vê-lo enquanto limpava o chão. Por que tenho que continuar a aturar isso? Se você decidir me ignorar, vou lhe mostrar algo que você simplesmente não pode ignorar. A paciência de Haydon atingiu o limite e chamas escuras começaram a girar ameaçadoramente ao redor de seu corpo. No entanto, sua atenção foi abruptamente desviada quando uma voz fria perfurou o ar, chamando-o por trás. Parece que você está perdido, jovem mestre. Quando Haydon se virou, seu olhar encontrou a figura de Dion, a empregada-chefe, que estava parada no final do corredor em seu traje habitual de empregada, aproximando-se dele com passos determinados. Finalmente encontrei alguém que não me ignora, mas acho que teria preferido que ela também tivesse me ignorado, porque por algum motivo fico nervoso toda vez que a vejo. Haydon pensou, sentindo uma sensação de alívio. No entanto, uma sensação peculiar de desconforto tomava conta dele sempre que encontrava Dion. Ele não conseguia entender o porquê, mas havia uma tensão inegável entre eles que o deixava desconfortável. Capítulo 236 Dion, parte 1. Você não deveria perder a paciência tão rapidamente só porque algumas pessoas o ignoraram, certo? Dion caminhou até Haydon e disse em um tom neutro. Haydon tentou negar, evitando os olhares de julgamento fixados nele. Perdendo a paciência? De jeito nenhum, afirmou ele, suas palavras misturadas com um toque de defensiva. Dion dirigiu-se a Haydon com um tom incomum que combinava firmeza com um toque de exasperação, enquanto mantinha seu habitual comportamento composto e sem emoção. Então você está me dizendo que não planeja queimar todo este prédio com essas chamas? Oh merda, eu esqueci isso. Quando Haydon percebeu as brasas escuras quase imperceptíveis subindo acima dele, ele imediatamente assumiu o controle delas e as atraiu para seu corpo. Mesmo que essas chamas fossem um efeito colateral do encantamento de seu corpo, elas agora estavam completamente sob seu controle. No entanto, a raiva que acabará de sentir, além da excitação de engolir todo o espaço de sua família em chamas, o fez perder momentaneamente o controle. Claro, não há como eu fazer algo assim. Sou uma pessoa considerada muito razoável. Hehe, Haydon disse imediatamente, negando que tivesse tal intenção. Surpreendentemente, a maneira como Dion o repreendeu o fez sentir-se envergonhado. Não tenho muita certeza sobre isso. Ela deve ter achado muito engraçado quando disse isso porque, pela primeira vez, um sorriso apareceu em seu rosto geralmente sem emoção. Estranhamente, Haydon estava familiarizado com esse sorriso. Naquele mesmo instante, uma enxurrada de memórias passou por sua cabeça, e de repente ele se lembrou do motivo pelo qual sempre experimentou uma sensação inata de desconforto quando estava perto dela. O comportamento dela comigo sempre foi diferente e sem sentido. Haydon pensou. Mesmo que o estado mental de Haydon o tenha tornado incapaz de ter pensamentos coerentes enquanto residia na mansão, Dion nunca o tratou como se ele fosse desprovido de consciência. Pelo contrário, ela demonstrava-lhe consistentemente o tipo de afeição lúdica que alguém reservaria para uma criança conhecida por ser travessa e espirituosa. Não fazia sentido tratar uma criança que não conseguia nem cuidar das próprias necessidades diárias. Apesar disso, ficou claro que Dion estava ignorando a deficiência mental de Haydon de propósito. O que tornou tudo ainda mais intrigante foi o fato de Dion parecer estar presente sempre que Haydon precisava ser repreendido ou corrigido, independentemente de ter sido culpa de Haydon ou não. Por exemplo, sempre que Haydon estava perdido e vagando sozinho pelos corredores da mansão e tropeçava e caía, sempre havia uma mão segurando-o por trás, e ela o levantava e dizia, você não vai culpar o chão por tropeçar em você, não é? Se quiser evitar cair tão facilmente, você precisará aprender como colocar mais força em cada passo. Ou para dar uma ilustração diferente, sempre que Haydon era ridicularizado por seus primos ou mesmo pelos criados, Dion aparecia misteriosamente ao seu lado. Com um tom sereno, mas resoluto, ela transmitia sua sabedoria dizendo, nem todo mundo é obrigado a gostar de você. Apenas deixe-os se divertir. No entanto, se ganhar o respeito deles é o seu objetivo, não deve ser muito difícil. Quando Haydon considerou isso, ele percebeu que ocorrências semelhantes a essa aconteciam diariamente naquela época, e ele se lembrou das reprimendas de Dion, além da orientação que ela havia fornecido a ele todas as vezes. Quando Dion falou com Haydon, ela o fez com um sorriso no rosto, embora o tom de suas palavras muitas vezes desse a impressão de que ela estava sendo crítica. Foi o sorriso dela que lhe deu a impressão de que ela não estava simplesmente repreendendo, mas sim orientando-o a fazer melhorias. Apesar de ele ser incapaz de pensar por si mesmo e de não se saber se ele entendeu o que estava sendo dito, ela sempre apontava suas deficiências e dava conselhos sobre como ele poderia melhorar, mas Haydon nunca teve a impressão de que ela estava tentando para prejudicá-lo. Em vez disso, ele acreditava que Dion tinha os melhores interesses em mente e estava genuinamente interessado em ajudá-lo a se tornar uma pessoa melhor. E a principal coisa que deixou Haydon perplexo foi isso.
Como ninguém mais lhe prestou esse nível de atenção, ele ficou surpreso com a forma como Dion normalmente interagia com ele. Como resultado, ele desenvolveu um respeito e carinho interessantes por ela como resultado desse comportamento. Tenho a impressão de que ela me conhece muito bem e está influenciando meu pensamento. Enquanto Haydon contemplava isso, ele não pôde deixar de se perguntar se Dion possuía algum tipo de habilidade de alteração da mente. Quando Haydon pensou nisso, ele não estava pensando no corpo em que estava naquele momento. Em vez disso, ele estava pensando na alma que estava no centro do seu ser. A maneira como ela parecia entendê-lo tão bem e moldar sutilmente seus pensamentos deu-lhe a impressão de que ela tinha uma visão profunda de seu verdadeiro eu. Cada frase que Dion havia falado com ele até aquele momento era análoga a uma frase de sua personalidade primária. Dion seguiu na frente pelo corredor enquanto dizia: "É melhor encontrarmos o seu quarto antes que você tenha outro acesso de raiva." Isso de novo. Haydon ponderou o significado da palavra por um momento antes de começar a segui-la. Eles estavam andando há pouco tempo quando Dion disse, apontando para uma porta: "Tenha um bom descanso." Depois disso, ela disse a ele enquanto abria a porta, mas assim que viu dentro do quarto, suas sobrancelhas franziram. A sala, embora bastante espaçosa e aparentemente confortável para uma pessoa comum, provocou uma carranca em Dion. Era semelhante de uma maneira que lembrava um luxuoso quarto de hotel, completo com televisão e cama de casal. No entanto, o fato de a sala estar em estado de desordem era a razão pela qual ela estava preocupada. Parecia que alguém morava ali há um tempo considerável, mas nenhum esforço havia sido feito para manter o local arrumado ou realizar manutenção. Capítulo 237 Dion, parte 2. Os lençóis estavam manchados e rasgados. Os sofás e a mesa de centro foram reorganizados de maneira aleatória e até a cesta de lixo no canto gemia sob o peso de uma variedade de tipos de lixo. Além disso, a sala estava coberta por uma camada substancial de poeira e o ar viciado dava a impressão de que não tinha sido limpo ou ventilado há um período considerável de tempo. Eles já se preocuparam em limpar este quarto? Dion disse. Ficou claro que este era o quarto que Haydon ocupou no passado. No entanto, nenhum criado se esforçou para entrar no quarto e limpá-lo há algum tempo. Haydon disse de maneira indiferente: "Se eu abrir uma janela e encontrar alguns lençóis limpos, isso será suficiente." Haydon, que normalmente também não teria aceitado tal tratamento, disse isso imediatamente quando viu Dion fazendo uma demonstração de raiva incomum naquele momento. Em outra reviravolta interessante, Haydon descobriu que havia desenvolvido uma familiaridade peculiar com o ambiente da sala. Parecia estranhamente familiar para ele. Afinal, ele estava acostumado a dormir em ambientes igualmente desarrumados devido ao fato de que ele próprio era frequentemente descuidado e preguiçoso quando se tratava de limpar seu próprio quarto. A desordem da sala de alguma forma refletia sua própria personalidade e o fazia sentir-se à vontade. Suponho que eles devem ter estado tão ocupados que se esqueceram de limpar o quarto. Você não precisa se preocupar com isso. Vamos encontrar outro quarto para você. Dion disse enquanto ignorava suas palavras e retomava o comportamento calmo que ela havia demonstrado anteriormente. Ela estava ciente de que não era simplesmente um caso de esquecer de limpar o quarto, mas continuou a se abster de apontar o dedo da culpa para as outras pessoas na frente de Haydon. O quarto de Haydon estava nessas condições porque, é claro, seus pais também eram culpados, no entanto. Isso foi antes da reunião acontecer e eles tomarem consciência de seu potencial. Mas, infelizmente, eles já haviam se esquecido disso e não tiveram tempo de alterar ou mesmo pensar nos preparativos que haviam feito para ele com antecedência, porque não tiveram tempo suficiente. Haydon simplesmente acenou com a cabeça e retomou a perseguição a Dion sem fazer mais comentários. E logo chegaram à entrada de outro quarto que não ficava muito longe do dele. Não tenho dúvidas de que este quarto atenderá a todas as suas necessidades. Mais uma vez, Dion afirmou isso com uma atitude fria, no entanto. Os olhos de Haydon captaram o sorriso jovial que estava escondido atrás do comportamento frio que Dion exibia. Por que tenho sentimentos negativos em relação a esta sala? Quando Haydon percebeu a atitude dela, esse pensamento passou por sua cabeça. Mas logo, quando Dion abriu a porta, percebeu que esse sentimento ruim não era por ele mesmo, mas por outra pessoa, dado que viu dentro do quarto. Senhorita Dion. A pessoa que parecia ter acabado de sair do banho, tinha cabelos roxos molhados e estava enrolada em uma toalha branca. Ao avistar Dion parado na porta, seus olhos roxos se arregalaram de surpresa. Apesar do encontro inesperado, ela rapidamente se endireitou e cumprimentou-a com maior respeito. Mesmo assim, no decorrer da surpresa, ela perdeu o controle da toalha, o que resultou na exposição de seu deslumbrante corpo nu, adornado com um físico impecável. Ela inicialmente não prestou muita atenção na toalha caindo porque não tinha nada do que se envergonhar na frente de Dion porque já havia sido exposta a ela inúmeras vezes. Mas um rubor profundo rapidamente se espalhou por sua pele branca, antes impecável, quando ela viu Haydon parado ao lado de Dion, observando-a com interesse. Ela se esforçou para pegar a toalha do chão e rapidamente enrolou-a em volta do corpo, num esforço para proteger sua dignidade e privacidade. Jovem mestre, devo admitir, foi uma surpresa agradável e bem-vinda. Olhando para o rosto avermelhado de Belicia e seu comportamento apressado enquanto ela tentava cobrir seu corpo com uma toalha, Haydon murmurou. Ele agora percebeu por que Dion agiu de forma tão astuta antes. Belicia, o jovem mestre precisa de um quarto para descansar. Você tem 2 minutos para se preparar. Dion disse isso antes de fechar a porta mais uma vez, impedindo-a de dar uma resposta. Qual é o propósito dela?
Haydon teve esse pensamento enquanto a observava esperar pacientemente como se não houvesse nada de errado com a situação. Era óbvio que Belicia era dona deste quarto, e apesar de haver muitos outros quartos arrumados e vazios nesta enorme mansão, também era óbvio que ela havia escolhido especificamente este quarto para ele descansar. Pouco tempo depois, a porta do quarto se abriu mais uma vez e Belicia saiu vestindo o uniforme de empregada enquanto ainda estava com o rosto vermelho. Ela fez uma reverência de senhora para Dion e disse: "O quarto está pronto, senhorita Dion." Ela não conseguia entender por que Dion de repente decidiu deixar Haydon dormir em seu quarto, mas como ela não tinha poder para contestar, ela se virou para Haydon e disse: "Peço desculpas pela cena embaraçosa que ocorreu anteriormente. Espero que você tenha um bom descanso, jovem mestre." Enquanto ela falava, Belicia também fez uma gentil reverência a Haydon. A única diferença era que, apesar de já estar com o rosto corado, parecia que suas bochechas ficavam ainda mais vermelhas a cada segundo que passava. "Não se preocupe com isso, não tive a chance de ver muita coisa." Haydon encolheu os ombros e começou a entrar na sala. "Sim." Belicia respondeu, mas não ficou claro se ela ficou aliviada ou desapontada ao ouvir isso. "Mas devo dizer que roxo realmente combina com você." Haydon apontou para a cintura de Belicia e disse, sorrindo maliciosamente antes de fechar a porta: "Obrigada, jovem mastro." Belicia começou a responder, mas suas palavras foram sumindo quando o momento de compreensão tomou conta dela, deixando-a atordoada e sem palavras. "Que roxo? Eu nem estava usando calcinha", exclamou Belicia, com o rosto ficando vermelho. Seu constrangimento era tão intenso que parecia que a fumaça estava prestes a sair de sua cabeça. Capítulo 238 Longa Espera. Dion disse a Belicia, que olhava para o chão com as bochechas coradas e o olhar abaixado: "É uma pena que ele não tenha insistido em que você o acompanhasse." Como ela era chefe das empregadas batalhadoras, também era seu outro trabalho combinar os herdeiros da família e as criadas batalhadoras, e estava bem claro o que ela estava tentando fazer no momento. "O que você está dizendo, senhorita Dion?" O rosto de Belicia corou ainda mais quando ela compreendeu o significado subjacente das palavras de Dion. Com um misto de constrangimento e resignação, ela respondeu em tom rouco e desanimado: "Meu destino já está entrelaçado com o de outro jovem mestre." Dion ponderou, prestando muita atenção ao estado emocional de Belicia. Como esperado, ela pensou consigo mesma, a presença dele já começou a causar impacto. Dion falou, sua voz carregando um ar de absoluta certeza: "Não creio que um destino simples e frágil possa ter alguma chance contra a ganância." Essas palavras não faziam sentido para Belicia, e ela olhou para o rosto inexpressivo de Dion em busca de esclarecimentos. "O que você está?" E quando ela estava prestes a perguntar o que ela queria dizer, foi interrompida por uma voz vinda de trás dela. "Senhorita Belicia, finalmente encontrei você." Alguém que parecia estar vestido de empregada doméstica podia ser visto avançando apressadamente em direção a eles, vindo do extremo oposto do corredor. Era óbvio que a pessoa em questão não era uma empregada de batalha devido ao fato de que o traje de empregada do indivíduo parecia ser o mesmo usado pelas outras empregadas, que trabalhavam nesta mansão, e também era bastante normal. "Ah, senhorita Dion!" exclamou a empregada ao vê-la, curvando a cabeça respeitosamente. Então, com um senso de urgência, ela se virou para Belicia e transmitiu a mensagem: "Senhorita Belicia, Mestre Arden convocou você para a sala de reuniões." Mestre Arden? Quando Belicia ouviu isso, ela ficou momentaneamente surpresa. Geralmente, os mais velhos da família não exigiam muita interação com as criadas de batalha, pois confiavam os assuntos aos seus jovens mestres ou a Dion. Portanto, foi uma surpresa para Belicia quando ela foi convocada para a sala de reuniões, onde todo o conselho de família se reuniria para tomar decisões importantes. "Senhorita Dion." Depois de se despedir de Dion de maneira respeitosa e observar seu nó, Belicia se virou e correu o mais rápido que pôde para a sala de reuniões. Ela não se atreveu a atrasar esta ligação. Depois disso, a empregada que acabará de chegar também baixou a cabeça e se despediu de Dion, e seguiu atrás de Belicia enquanto tentava acompanhar seu ritmo acelerado. Como evidenciado por seus passos apressados e pelas gotas de suor que já haviam se formado em sua testa, parecia que estar perto de Dion por um longo período de tempo a deixava muito ansiosa. Dion não prestou muita atenção ao fato de todos os criados agirem dessa forma ao seu redor, pois ela permaneceu imóvel e manteve o olhar fixo no canto do corredor onde Belicia havia desaparecido. No entanto, seu foco logo mudou para a porta que dava para a sala onde Haydon estava atualmente. Seu semblante anteriormente sem emoção passou por uma mudança notável, embora apenas sutilmente perceptível. O sorriso plácido que ela frequentemente exibia quando Haydon estava presente se arregalou, e os olhos que antes pareciam separados de sua expressão brilharam com um zelo evidentemente recém-descoberto. Suas mãos, que estavam apoiadas nas costas, começaram a tremer levemente. Com uma voz tingida de um tremor de excitação, ela murmurou suavemente: "Por 18 longos anos, esperei ansiosamente pelo seu despertar. Eu me pergunto o que sua presença trará a este mundo." Testemunhar Dion em seu estado emocional atual sem dúvida surpreenderia qualquer um que tivesse a infelicidade de estar presente. O surpreendente contraste entre seu comportamento tipicamente calmo e sem emoção e sua atual manifestação de expectativa infantil era verdadeiramente assustador. Estava claro que algo grande iria acontecer nesta pequena família, algo que mudaria suas vidas de uma forma desconhecida. Haydon disse para si mesmo enquanto olhava ao redor: "Parece mais simples do que eu pensava." O fato de o quarto parecer muito parecido com os demais quartos standard da mansão é um forte indicador de que Belicia não pensou muito em decorá-lo. Parecia que ela não tinha feito muito esforço para personalizar a área, já que não havia características distintivas ou decorações cuidadosas no quarto. "Ainda há tempo antes da minha próxima partida. Como devo passar esse tempo?"
Haydon começou a refletir enquanto se sentava na poltrona ao lado da janela. Na verdade, ele não precisava de nenhum descanso naquele momento. Entretanto, escolheu permanecer no quarto porque tinha tomado a decisão de esperar pelo item de grau azul que Kael lhe havia prometido. Por enquanto, ele deu maior prioridade em descobrir que tipo de item obteria o mais rápido possível do que explorar a mansão sem rumo. Quando Haydon pensou em como deveria gastar seu tempo, seu estômago começou a roncar e ele franziu a testa ao pensar nisso. Já faz um tempo que não como. Eu me pergunto se eles têm serviço de quarto aqui. Haydon ficou sem comer por um tempo porque estava muito ocupado, e quando a voz em seu estômago o lembrou disso, ele começou a se perguntar se poderia fazer um pedido na cozinha de sua família e receber a comida de graça. No entanto, ele logo mudou de ideia sobre fazer isso porque estava tendo problemas até mesmo para encontrar um lugar para descansar, e a ideia de alguém trazer comida para ele parecia uma quimera. Em vez disso, ele recuperou um pouco de carne rã que é de seu armazenamento dimensional e começou a comê-la. Parece que meu custo diário com alimentação aumentou novamente e agora as carnes de classificação e não serão suficientes. Depois de um tempo, Haydon murmurou baixinho e franziu a testa ao perceber que não estava satisfeito, apesar de ter comido mais do que normalmente em uma única refeição. Capítulo 239 Itens prometidos. Haydon contemplou a situação e ponderou. Parece que minhas despesas diárias com alimentação aumentaram mais uma vez, e depender apenas de carnes rankia não será suficiente. Os encantamentos corporais de grau azul e superior que os detentores de itens usavam normalmente resultavam em um aumento na quantidade de energia que eles precisavam para obter da carne da multidão que consumiam diariamente. Entretanto, no caso de Haydon, esse requisito quase dobrou, apesar do fato de ele não estar usando nenhum novo encantamento corporal. Não acho que tenha algo a ver com o fato de minhas estatísticas terem melhorado. É devido ao fato do meu título? Haydon ponderou. De acordo com seu entendimento, as estatísticas crescentes de um detentor de item aprimoravam seus corpos de maneira semelhante aos encantamentos corporais. No entanto, ao contrário dos encantamentos corporais, o aumento das estatísticas de um detentor de item não tinha os mesmos efeitos colaterais negativos e não exigia nenhuma energia adicional para funcionar. Consequentemente, enquanto Haydon ponderava a razão por trás de sua crescente necessidade de energia, uma compreensão começou a tomar forma em sua mente. Ele começou a ter uma leve suspeita de que essa mudança poderia ter algo a ver com seu título. Foi algo que despertou seu interesse, especialmente levando em consideração o fato de que, em contraste com os títulos de outros detentores de itens, seu título lhe concedia consistentemente sub-habilidades adicionais, elevando o número total de sub-habilidades que ele possuía para 20. Devido à notável semelhança entre essas sub-habilidades e os encantamentos corporais, ele concluiu que, assim como os encantamentos corporais, essas sub-habilidades provavelmente exigiam energia adicional. Embora eu não possa confirmar se há outros que têm a capacidade de atualizar seus títulos ou adquirir sub-habilidades adicionais como eu, não há dúvida de que o título que possuo é verdadeiramente único. Haydon ponderou. Parecia que as peças do quebra-cabeça iriam se encaixar, o que forneceria uma explicação razoável para o aumento do consumo de energia. Haydon apreciou a aquisição contínua de novas sub-habilidades conferidas a ele por seu título, considerando-a uma característica notável. Porém, ele começou a ficar ansioso com o preço cada vez maior dos alimentos que precisava consumir diariamente. Se sua necessidade de sustento continuasse a crescer nesse ritmo ou mais rápido, ele teria um problema, e este tinha potencial para se tornar um problema sério. Suponho que terei que encontrar uma solução para minha crise alimentar. Exatamente 2 horas depois, Haydon pensou consigo mesmo, percebendo que depois de comer os quilos de carne que preparou por pelo menos várias semanas, o que restava em seu armazenamento dimensional só seria suficiente para ele durar mais uma semana. Além disso, o fato de consumir tamanha quantidade de alimentos fez com que perdesse tempo e moedas de ouro. Enquanto Haydon tentava encontrar uma solução para esse problema, de repente ele voltou sua atenção para o som da porta se abrindo e olhou para a pessoa que havia entrado. Galen o cumprimentou dizendo, primo, finalmente encontrei você ao entrar na sala com um largo sorriso no rosto. Ninguém bate quando entra em um quarto desta mansão? Haydon pensou. Cara, já faz 1 hora desde que comecei a procurar por você. Tive que recorrer a perguntar à temida empregada-chefe sobre seu paradeiro. Galen disse com tensão na voz. Encontrar Haydon provou ser uma tarefa bastante simples, como Galen percebeu. Cada pessoa que ele procurou para obter informações o encaminhou por engano ao antigo quarto de Haydon. Galen continuou suas investigações, não convencido de que alguém escolheria ocupar um espaço tão imundo, sem saber que apenas 2 pessoas sabiam da localização atual de Haydon. Felizmente, ele encontrou Dion por acaso e, apesar de sua apreensão em relação a ela, Galen reuniu coragem para pedir orientação. Graças a este encontro, ele conseguiu localizar a sala correta e encontrar Haydon com sucesso. Então, por que você estava procurando por mim? Haydon se levantou e perguntou por sua curiosidade natural. O sorriso estampado no rosto de Galen indicava que ele estava bastante contente, e o fato de ter se esforçado tanto e persistido em procurá-lo sugeria que a motivação por trás de suas ações poderia ser intrigante. A voz de Galen ressoou de entusiasmo enquanto ele dava notícia. Meu pai me deu os itens que eles prometeram e, de acordo com nosso acordo, trouxe sua parte desses itens para cá. A felicidade gravada em seu rosto se intensificava a cada momento que passava. E, quando Haydon respondeu, seu tom estava cheio de suspeitas porque ele tinha certeza de que havia algo mais responsável por sua felicidade. As palavras de Galen foram cheias de espanto enquanto ele continuava, sua excitação era palpável.
Não sei o que você fez, mas eles inesperadamente decidiram me dar o dobro do que prometeram inicialmente. Enquanto falava, Galen recuperou uma bolsa de seu armazenamento dimensional, revelando 40 orbes de expansão de grau verde aninhados dentro, e os entregou a Raidon. Devido ao fato de sua recompensa ter aumentado, ele agora estava fornecendo a Raidon o dobro do que havia prometido inicialmente. Então você ganhou 200 graças a mim, hein? Raidon riu enquanto pegava os orbes de expansão. Haha, eu adoraria dar mais, mas estes são realmente valiosos para mim, então talvez em outra hora. Galen riu sem jeito, percebendo a implicação por trás das palavras de Raidon. Então, e a chave de herança? Raidon perguntou, lembrando Galen do acordo de que, além da participação de 10% nos orbes de expansão, Galen também lhe forneceria outra chave de herança. Oh, está aqui também, respondeu Galen. Infelizmente eles não dobraram, mas substituíram a chave de herança do elemento água que originalmente pretendia ser uma recompensa para mim por esta quando meu pai soube que eu iria entregá-la a você. Galen recuperou outro objeto de seu armazenamento dimensional, apresentando-o a Raidon. Capítulo 240 Campo de Treinamento, Parte 1. Mas falando sério, você está usando o elemento morte? Você ainda não é um rank F? Por que você decidiu começar com um elemento tão raro? Galen disse enquanto entregava a Raidon um dedo preto que havia ressecado e podre. Depois de cumprir a tarefa de trazer Raidon de volta para a família, eles normalmente o recompensariam com uma chave de herança rank E com o elemento água. No entanto, depois que ele contou a seu pai sobre seu acordo com Raidon e que ele lhe daria essa chave, eles lhe deram uma chave do elemento morte em vez da chave do elemento água. Então Galen também pensava que o elemento de Raidon era morte. Como a morte é um elemento raro, seria muito mais difícil de controlar e dominar do que os elementos comuns, e ele acreditava que por causa disso, não era um elemento apropriado apenas para um detentor de item recém-despertado. Normalmente, os detentores de itens aprimoram seu conhecimento e domínio selecionando inicialmente elementos mais comuns e posteriormente expandindo seu repertório para incluir elementos mais raros que podem ser combinados com o elemento escolhido. O título de Galeno estava associado ao elemento água, e a formação de seus pais também o inclinava para habilidades relacionadas à água. No entanto, apesar destas considerações, ele tomou a decisão de se concentrar e aprender o segundo elemento, que era o elemento gelo, somente depois de ter alcançado o rank E. No final, os elementos foram pensados como as substâncias e leis que compõem o mundo, e as características de cada elemento eram diferentes das dos outros elementos. Como o elemento que escolhem afeta suas habilidades e seus corpos, eles precisam ter aptidão para esse elemento e se quiserem se tornar ainda mais fortes, precisam dominar seus elementos e aprender como controlá-los da maneira mais eficaz possível. Seu título é compatível com o elemento morte e ele tem uma grande aptidão para este elemento? É possível que ele seja um gênio? Ele refletiu sobre isso enquanto observava a reação alegre de Raidon ao receber a chave da herança. Galen especulou que a escolha de Raidon de focar no elemento morte não foi motivada por sua própria falta de conhecimento, mas sim influenciada pela orientação de seu mestre detentor de itens de alto escalão. Portanto, ele chegou à conclusão de que se o mestre de Raidon não tivesse notado o talento de Raidon com o elemento morte, a recomendação de se especializar naquele elemento específico não teria sido feita. Suspiro, ele já está usando um elemento raro. Eu também deveria focar mais no meu segundo elemento. Galen sentiu um peso tremendo repentinamente sobre seus ombros depois de perceber o talento de seu primo e decidir que deveria trabalhar mais. Enquanto Galen pensava sobre isso, Raidon olhava atentamente para a mensagem do sistema que apareceu recentemente na sua frente. Chave de dimensão de herança, grau, verde, qualidade, N.A. Habilidade, participar. Esta chave concede ao usuário acesso à herança do Lich King. A participação é limitada apenas a entidades de rank e inferiores. O evento é limitado a um único participante por vez e a chave desaparecerá assim que a herança for concluída com sucesso. Enquanto Raidon lia a descrição do item, ele não pôde deixar de notar a referência ao Lich King. Tornou-se evidente para ele que esta herança estava de fato intimamente ligada ao elemento morte. Além disso, o fato de a chave ter o formato do dedo de um cadáver forneceu mais uma prova dessa afirmação. As descrições de herança não indicam explicitamente a qual elemento estão relacionadas, o que é lamentável. No entanto, os detentores de itens conseguiram descobrir qual era o elemento da herança prestando atenção a essas duas propriedades. Ei, você gostaria de vir comigo para o campo de treinamento? Galen disse quando viu Raidon sorrindo, ainda olhando para o dedo em sua mão. Como ele ainda acreditava que era um rank F, ele não achava que usaria a chave agora, e ainda faltava um dia para a comemoração. Então ele se sentiu um pouco mal ao ver seu primo morando por perto. Ele mesmo nesta enorme mansão. Raidon ponderou por um momento, olhando para Galen. Claro, ele finalmente respondeu, aceitando o convite. Ele estava realmente curioso sobre o conteúdo da herança e sentiu vontade de usá-la imediatamente. No entanto, quando Galen mencionou o campo de treinamento, Raidon pensou que seria uma boa oportunidade para adiar a herança e explorar o campo de treinamento da família. Acho que eles podem me encontrar e entregar o item mais tarde. Ao sair da sala, Raidon ponderou. Afinal, era um item de grau azul, e ele concluiu que não precisava esperar em seu quarto porque eles poderiam localizá-lo em qualquer lugar da mansão quando preparassem o item. Depois de seguir Galen por um tempo através de um labirinto de corredores sinuosos, Raidon finalmente desceu um lance de escadas que os levou a um enorme espaço cavernoso abaixo do solo. Este lugar é ainda maior que a própria mansão, comentou Raidon surpreso ao observar os arredores. A caverna subterrânea era realmente enorme e suas paredes eram construídas com pedras brancas polidas. Mesmo sendo subterrâneo, era iluminado por uma fonte de luz não identificada, fazendo parecer quase como se fosse dia.
Haydon ficou surpreso com a cena ao observar a vastidão da área subterrânea e observar como ela parecia se estender para sempre. A área estava repleta de diversos aparelhos e campos de treinamento para os detentores de itens. Até mesmo a existência de campos cultivados sugeria que ali estavam sendo cultivados recursos únicos, adequados às necessidades dos detentores dos itens. Acho que é a sua primeira vez aqui, não é? Galen perguntou quando viu Haydon olhando em volta com curiosidade. Apesar de já ter participado de alguns treinamentos e aprendido algumas técnicas, sua família nunca considerou necessário trazê-lo aqui para treinar, pois acreditavam que ele estava em um estado frágil tanto mental quanto fisicamente. Então é aqui que os detentores de itens praticam, hein? Ser uma família rica é realmente outra coisa. Haydon riu. Capítulo 241 Campo de Treinamento Parte 2. No passado, sempre que comprava um novo item, era obrigado a esperar até a próxima partida para testar suas habilidades como forma de prevenir danos ao meio ambiente. Se ao menos ele tivesse acesso a um campo de treinamento dedicado desde o início, onde pudesse praticar e experimentar continuamente suas habilidades e combinações de itens, isso teria facilitado muito seu progresso. Na verdade, ele poderia até criar o próximo conjunto de itens com mais facilidade aqui, onde não há limite de tempo, e testar todas as habilidades e suas diversas combinações, ao contrário das partidas, onde ele teria apenas 3 horas para fazê-lo. Como você é membro desta família e detentor de itens, você tem acesso total a este campo de treinamento. Sinta-se à vontade para usá-lo da maneira que desejar. Além disso, não há necessidade de você se preocupar em causar danos, porque tudo que você vê aqui é feito com pelo menos materiais Rank C. Galen explicou enquanto começava a fazer um tour pelos campos de treinamento. Além disso, as paredes brancas que ocupam todo o espaço que você vê são cobertas por escamas do conhecido por sua defesa, verme de escamas brancas que meu avô encontrou especificamente de uma herança de Rank C. Por conta disso, não há necessidade de ser cauteloso ao tentar uma nova habilidade, pois é muito difícil causar danos a essas paredes. Mesmo para um detentor de item Rank B, Galen se gabou com orgulho. Haydon lançou outro olhar cauteloso para as paredes brancas, que para ele, pareciam ser feitas de pedras lisas. Ver as peças da máfia sendo bem utilizadas de outras maneiras além da fabricação de itens é muito inteligente. Ele deve ter matado alguns desses vermes de escamas brancas para encontrar material suficiente para cobrir todo este espaço, disse Haydon após calcular o tamanho deste enorme campo de treinamento subterrâneo. Não. Tenho certeza de que as chances de meu avô ser capaz de derrotar pelo menos um deles seriam extremamente pequenas, quanto mais duas. Galen riu, descartando a ideia e continuando. Todo esse material vem de apenas um verme, e ele já estava morto quando nosso avô o encontrou, então ele nem mesmo teve que lutar contra ele. Embora não possa dizer com certeza, acredito que foi colocado lá como recompensa pela herança. Será que todo esse material se origina de apenas um? Quando Haydon ouviu isso, ele pensou com um toque de surpresa em sua mente. Considerando o fato de que todas essas paredes são cobertas pelo mesmo material, esse verme deveria ser ainda maior que o gigante azul que Haydon lutou na herança anterior, apesar de ser apenas um mob Rank C. Além disso, Haydon estava ciente de que seu avô era um verme Rank B, mas ele chegou a um novo entendimento quando testemunhou Galen afirmando com segurança que ele não poderia ser capaz de matar esse verme Rank C sozinho. Suponho que não seja apenas para detentores de itens que a diferença no aumento de poder aumenta à medida que a classificação aumenta. Estou curioso para saber o quão forte o chefe da região Rank D será na partida Rank I. Enquanto Haydon refletia sobre as crescentes lacunas de poder que surgiram com o avanço das fileiras, ele não pôde deixar de se perguntar sobre o nível de poder do chefe da região Rank D. E ao considerar os adversários formidáveis que o aguardavam nos escalões mais elevados, a curiosidade aumentou em sua mente. Achei que houvesse muitos porta-itens que serviam à família, mas este lugar parece bastante deserto. Enquanto Haydon continuava a olhar em volta, mas não notava mais ninguém na área, ele fez a pergunta: por que o treinamento para cada classificação ocorre em horários diferentes do dia? No momento, a área de treinamento tem acesso restrito apenas aos detentores de itens E-Rank. As únicas pessoas que você pode ver agora devem ser as empregadas de batalha. Galeno disse. Quando Haydon ouviu essa explicação pela primeira vez, ele acreditou que era perfeitamente razoável. Mesmo que não houvesse possibilidade de danificar acidentalmente o ambiente durante o treinamento, porque todos os materiais ao redor eram de alta durabilidade, ainda havia a possibilidade de ferir acidentalmente ou até mesmo matar outros detentores de itens de classificação inferior a eles. Ah, você está com sorte. Parece que um deles está treinando sua técnica de movimento no momento, comentou Galen, rindo do som que ouviu à distância. Intrigado, Haydon seguiu Galen apressadamente enquanto se dirigia em direção à fonte da voz. Técnica de movimento? Se bem me lembro, essa era considerada uma técnica de nível intermediário dentro da família de Mugen. Haydon pensou consigo mesmo. Ele estava ansioso para testemunhar e comparar o poder de suas próprias técnicas com as deste mundo. Depois de um tempo, eles seguiram em frente e um vasto campo de terra apareceu no campo de visão de Haydon. No centro desta área, uma mulher chamou sua atenção enquanto evitava sem esforço as pedras que eram atiradas contra ela de todas as direções, empregando movimentos corporais precisos e sutis. Ela é uma empregada de batalha, hein? Haydon pensou, olhando para esta mulher. Foi a primeira vez que ele viu uma empregada de batalha vestida com algo diferente do uniforme especial de empregada que usavam. Ah, também vi uma completamente nua, pensou consigo mesmo, relembrando seu encontro anterior com Belicia. Haydon recuperou sua atenção após uma breve distração e começou a observá-la.
Ela parecia adornada com uma segunda pele, pois seu traje de treino era impecavelmente adaptado, traçando os contornos de seu corpo com extrema precisão. O tecido abraçava suas curvas, acentuando o balanço sutil de seus quadris, o arco gracioso de suas pernas e a curva suave de sua cintura. Seus lustrosos cabelos loiros irradiavam brilho, meticulosamente penteados e reunidos em um coque artístico no topo da cabeça, realçando ainda mais o fascínio de suas feições graciosas. A beleza hipnotizante que emanava de sua forma tinha o poder de cativar qualquer um que olhasse para ela. No entanto, a atenção de Haydon não estava focada no fascínio cativante que ela exalava neste exato momento. Em vez disso, ele se concentrou na notável técnica que ela empregou para evitar as pedras que de repente se materializaram ao seu redor e aceleraram em sua direção com velocidade alarmante. Capítulo 242 Formação de Treinamento, Parte 1. Enquanto Haydon continuava a observar a empregada de batalha esquivando-se habilmente das pedras com movimentos corporais minuciosos, apesar das pedras se multiplicarem e acelerarem mais rápido, Galen começou a falar. O que você acha? Muito impressionante, não é? Galen comentou, apontando para a tela na parte de trás que exibia o nível de dificuldade do treinamento, onde se lia nível 2. Mesmo já estando no nível 2 de dificuldade, ela ainda pode escapar dos ataques sem esforço, acrescentou ele, com a voz cheia de admiração. Nível 2? O que isso implica? Perguntou Haydon. Isso na verdade se refere ao grau de dificuldade. A cada 60 segundos aumenta um nível, resultando em mais pedras sendo atiradas em uma velocidade mais rápida, respondeu Galen. Olhe, a dificuldade aumentou para o nível 3. Depois de observar o texto na tela progredindo do nível 2 para o nível 3, disse Galen. Ao perceber isso, Haydon voltou sua atenção para as pedras e começou a pensar. Acredito que esta formação seja comparável àquela que encontrei na herança do esqueleto dourado, apesar de esta ocupar um espaço muito menor. Haydon relembrou o estágio 2 da herança do esqueleto dourado, do qual ele, Zombie e Fen participaram. Lá também, flechas surgiram do nada e começaram a descer sobre eles com uma taxa e nível de força cada vez maiores. A diferença, porém, era que a área de efeito da formação aqui era obviamente muito menor e focada em apenas um pequeno ponto, em contraste com aquela na herança, onde todas as flechas choveriam em uma grande área, tornando-a impossível fugir de ser um alvo. Haydon pensou, é mais provável que o objetivo aqui seja melhorar a técnica de evasão que eles usam. Ao olhar as pedras mais de perto, percebeu que além de aumentarem em número e velocidade, elas também se formavam mais rapidamente. Além disso, à medida que eram lançadas, o atrito do ar diminuía, o que reduzia a interação das pedras com o ambiente, o que resultava na redução da quantidade de ruído produzido. Evidentemente, a técnica da família Temujin foi projetada para ajudá-los a evitar o ataque iminente, melhorando a sua capacidade de perceber movimentos e sons na área ao seu redor. A donzela de batalha que Haydon observou, empregou uma técnica que envolvia detectar a localização das pedras formadas ao seu redor, percebendo os distúrbios que elas criavam no ar. Além disso, ela confiava em sua audição apurada para discernir o som das pedras enquanto elas se moviam pelo ar, ao mesmo tempo em que estava sintonizada com as perturbações sutis que causavam em seu corpo. Por causa dessa consciência sensorial elevada, ela foi capaz de calcular com precisão a origem de cada ataque recebido e evitar rapidamente cada um deles. No entanto, ela ainda tem muitas deficiências. Na verdade, não é ela. Em vez disso, existem muitas falhas na técnica. Haydon pensou. A técnica que Haydon estava observando tinha uma notável semelhança com uma das técnicas de assassinato que Haydon mais gostava de usar. A técnica que aprendeu na vida anterior exigia a entrada em um estado de concentração total, no qual a pessoa é capaz de utilizar todas as capacidades sensoriais que seu corpo possui. Eles foram capazes de determinar com precisão a direção de um ataque iminente, bem como a gravidade potencial de seu impacto, ajustando-se para detectar até mesmo os movimentos e irregularidades mais mínimos em seu entorno. Foi uma técnica que permitiu maior consciência e antecipação precisa, permitindo assim a realização de manobras defensivas rápidas e eficazes. Embora as duas técnicas à primeira vista parecessem extremamente semelhantes, Haydon percebeu que a falha na técnica que ela estava usando era que ela prestava mais atenção às pedras do que ao ambiente ao seu redor. Ela estava usando todos os seus sentidos para se concentrar nas pedras que eram atiradas contra ela e, como resultado, não conseguia manter um equilíbrio saudável em sua intuição. Portanto, se houvesse outro ataque além das pedras, seria muito difícil para ela detectá-lo e evitá-lo. Com uma falha tão significativa, não é surpreendente que esta técnica ainda seja considerada de nível intermediário. Haydon riu enquanto pensava. Depois de observar isso, ele concluiu que a melhor técnica que sua família já possuía era apenas uma imitação, e não particularmente impressionante. Qual é o nível de dificuldade mais alto? Haydon questionou, apontando para a tela onde a designação de nível 3 ainda estava visível. Até onde eu sei, 6 é o nível mais alto alcançável com esta técnica. Meu pai mencionou que pode haver níveis além de 6, mas ele também explicou que ultrapassar esse limite com uma técnica de nível intermediário como essa seria altamente improvável, respondeu Galen após ponderar por um momento. Olha, já atingiu o nível 4. Neste ponto, ela provavelmente precisará utilizar sua técnica secundária para acompanhar a dificuldade crescente, comentou ele, apontando para a tela que agora exibia o nível 4 atualizado. E como ele previu, após o aumento de nível, a empregada de batalha rapidamente recuperou uma adaga de seu armazenamento dimensional. Em vez de fugir das pedras, ela começou a desviá-las habilmente usando sua arma. Era evidente que esta era a extensão de sua técnica de movimento, e ela teve que recorrer a combiná-la com sua técnica de ataque de nível intermediário, melhorando suas capacidades defensivas gerais.
Battle Mind, através do uso da técnica de ataque, que está obviamente relacionada ao uso de uma adaga, passou o 4º nível em um curto espaço de tempo, apesar de ser um desafio difícil, e alcançou o 5º nível em um curto período de tempo. Quando Galen olhou para a empregada de batalha, que havia alcançado o nível 5 e estava tendo problemas para se defender das pedras que a atacavam, mesmo com sua adaga, ele disse, e esse é o limite. E então, assim que uma pedra atingiu seu corpo, todas as pedras no ar também desapareceram em um instante, e a formação parou abruptamente. Capítulo 243 Formação de Treinamento Parte 2. Quando Galen olhou para a donzela de batalha que havia alcançado o nível 5, e percebeu que mesmo com sua adaga, ela estava tendo problemas para se defender das pedras que a atacavam, ele disse, e esse é o limite. E então, assim que uma pedra impactou seu corpo, todas as pedras no ar desapareceram num instante também, e a formação parou imediatamente. No nível 5, ela foi capaz de manter sua resistência por 7 segundos completos. É muito impressionante, comentou Galen com um sorriso no rosto. Então, qual é o recorde mais alto? Raidon perguntou. Loran detém o recorde mais alto entre os E-Ranks com 55 segundos, seguido por mim com 43 segundos, disse Galen. E aqueles com classificações superiores a E. Raidon nem se importava com o histórico do Rank F, porque mesmo o melhor deles não conseguia atingir o nível 3. Então ele estava curioso sobre outras pessoas de posição mais alta, como os mais velhos da família. Naturalmente, como todos são capazes de atingir o 5º nível, mas não conseguem ultrapassá-lo, eles não têm histórico entre si. Porém, segundo meu pai, a única pessoa que conseguiu aguentar o 6º nível foi meu avô, e mesmo assim, ele só conseguiu sustentá-lo por 30 segundos usando apenas a técnica de movimento. Depois disso, ele poderia durar mais 10 ou 20 segundos incorporando sua técnica de adaga, explicou Galen. Ó, jovem mestre, não sabia que você estava aqui, exclamou a empregada de batalha loira ao se aproximar, enxugando o suor do rosto com uma toalha na mão. Dado quanto do seu foco você dedica ao treinamento, é natural. É impressionante que você tenha conseguido superar o tempo anterior e se aprimorar. Parece que você me alcançará em breve, disse Galen com felicidade genuína em sua voz. Depois ele disse, virando-se para Raidon. Ah, a propósito, não sei se você se lembra dela ou não, mas permita-me reapresentá-la a você. Ela é Mel, minha empregada de batalha. Jovem mestre, posso perguntar se você está ciente de que é contra as regras trazer um Rank F aqui durante nosso tempo de treinamento? E se ele acidentalmente se machucar enquanto estivermos treinando? Falou enquanto exibia uma expressão irritada. Quando Galen percebeu a mudança no comportamento de Mel, ele disse, haha, não se preocupe Mel, estou aqui para ficar de olho nele. E também não acho que ele seja um Rank F comum, então ele ganhou não se machuque tão facilmente. Ele entendeu que a forma como todos na mansão o tratavam decorreu da percepção que tinham dele como fraco, indigno do título de jovem mestre. Então, em um esforço para aliviar o clima e evitar que Raidon se sentisse ofendido pelas palavras de Mel, ele falou no entanto. Ele rapidamente percebeu que este não é o fim da situação. Acredito que ela esteja certa, Galen disse Raidon com uma voz calma antes de continuar com um sorriso no rosto. Ela tem que concentrar toda a sua atenção apenas para evitar algumas pedras, e ela nem percebeu que a estávamos observando. Sua falta de consciência parece ser tão forte que ela pode até atacar acidentalmente seus companheiros durante as partidas, muito menos machucar quem está perto dela durante o treino. Depois que Raidon falou, ele percebeu repentinamente sobre seus companheiros de equipe, alguns dos quais ele havia matado involuntariamente no passado. No entanto, ele rapidamente afastou o pensamento, dizendo a si mesmo que não era a mesma coisa. Depois de ouvir a resposta de Raidon, a carranca de Mel apareceu momentaneamente, mas desapareceu com a mesma rapidez e foi substituída por um sorriso no rosto. Parece que o jovem mestre Raidon descobriu sua autoconfiança agora que se tornou um detentor de itens, comentou ela. Por que você mesmo não experimenta o treinamento? Quem sabe, talvez você possa até alcançar o 3º nível. Mel, esta formação de treinamento foi criada para nossas técnicas, então não acho que seja uma boa ideia, disse Galen, imediatamente se intrometendo na discussão verbal que estava ocorrendo entre os dois. Ele nem sabia se Raidon conhecia alguma técnica de movimento, então não queria vê-lo se envergonhar na formação que foi projetada para ajudar suas famílias a melhorar suas técnicas. Por que não? Mel respondeu com um tom que continha um toque de humor. Depois disso, ela voltou sua atenção para Raidon enquanto continuava falando. Não há necessidade de se preocupar. Esta formação de treinamento possui uma habilidade especial que anula completamente o efeito dos pontos de estatísticas. Ela se preocupa apenas em avaliar e melhorar o nível de domínio da técnica que você utiliza. É um campo de jogo igual para avaliar suas técnicas e dominá-las. Ainda assim, devido ao fato de ela estar sendo tão obstinada e exigente, Galen desejou fazer outra intervenção. No entanto, Raidon quebrou o silêncio antes que pudesse. Claro, no mínimo, estou confiante de que minha técnica é superior à técnica meia-boca que você tem. Raidon disse enquanto caminhava para o meio da formação. Depois de observar que eles se orgulhavam de uma técnica tão rudimentar e cheia de falhas, ele decidiu demonstrar como a técnica real deveria parecer para eles. Técnica meia-boca? Você não acha que foi longe demais? Em resposta ao comentário de Raidon, a raiva de Mel explodiu. Ouvir isso de alguém que há pouco tempo não conseguia nem se alimentar era profundamente ofensivo para ela. Primo, acredito que é melhor que você se abstenha de dizer tais coisas, interrompeu Galen com desaprovação evidente em seu tom. Sabendo que Raidon recebeu treinamento de um mestre de alto escalão, Galen contemplou a possibilidade de ele possuir técnicas superiores. No entanto, ele acreditava firmemente que era inaceitável zombar das técnicas que sua família valorizava e das quais se orgulhava.
Capítulo 244 Restrição aos pontos de estatísticas. Desconsiderando os murmúrios de desaprovação vindos de trás, Haydon deu um passo à frente com confiança, seus pés afundando na terra preta do campo de treinamento circular. Enquanto estava no centro, ele notou dezenas de rochas brancas posicionadas ao redor do perímetro, suas superfícies emitindo uma leve luminescência. A própria presença dessas rochas sinalizou a ativação da formação de treinamento. Isso são todos itens? Haydon murmurou para si mesmo enquanto observava essas rochas de aparência peculiar. Até mesmo o número dessas rochas estava na casa das dezenas, o que deixava bem claro que essa formação era composta por muito mais itens do que apenas estes. Jim. Após outro breve período de tempo, uma mensagem do sistema holográfico se apresentou a Haydon. Você entrou em um campo de treinamento. Nome do treinamento. Técnica de evasão. Tempo até o próximo nível. 0 horas 0 minuto e 60 segundos. Cuidado. Durante o treino, todos os pontos de estatística serão definidos como 1. Você aceita? Eu não esperava ver a mensagem do sistema aqui. Haydon ficou surpreso com essas mensagens do sistema. Mesmo sabendo que um detentor de item foi quem criou a formação, ele achou estranho que o próprio sistema reconhecesse e interagisse com a formação. Sim. Assim que Haydon reconheceu a mensagem que o sistema lhe deu, ele sentiu abruptamente seu poder fluindo para o chão escuro em que estava. Essa sensação era exatamente o oposto do que ele havia experimentado no passado, que era que cada vez que aumentava seus atributos, seu corpo ficava mais forte. Agora, porém, ele sentia como se seu corpo estivesse ficando mais fraco. No entanto, o que tornou tudo ainda mais peculiar foi que este processo não lhe foi imposto à força. A única coisa que a formação fez foi instruí-lo sobre como colocar um limite em seu próprio corpo, e ele teve total controle sobre quando decidiu encerrar o processo. Sem resistência, Haydon optou por abraçar a retirada gradual do poder de seu corpo, plenamente consciente de que isso não representava nenhum dano para ele. Ele estava ciente de que o processo poderia ser revertido e que ele sempre poderia interrompê-lo para recuperar suas forças e também os pontos de estatísticas que havia perdido. Além disso, ele tinha consciência de que finalizar esse procedimento era uma etapa essencial que deveria ser realizada antes de iniciar o treinamento. Jim. Haydon logo ouviu a mensagem do sistema mais uma vez. Restrição de estatísticas concluída. O treinamento começará em 3 segundos. O que? Haydon soltou um grito de surpresa quando percebeu um problema peculiar. Força 111, agilidade 111, vigor 110, sorte 111, carisma 111, espírito 110. Ele olhou para o painel de personagens e depois de fazer isso, teve certeza de que sabia qual era o problema. Cada uma das estatísticas de Haydon foi redefinida para 1, com exceção de suas estatísticas de espírito e resistência, que permaneceram em 100. Parar. Haydon rapidamente recuperou seu poder perdido após remover a restrição em seus pontos de estatísticas. Restrição de pontos de estatísticas removida. Outra mensagem do sistema fez com que as pedras que cercavam a área de treinamento perdessem o brilho, e a formação parou imediata e completamente. Não se preocupe, a formação não causará nenhum dano. É comum que todos entrem em pânico na primeira vez, temendo a perda de seu poder. Você pode tentar novamente, Galen assegurou Haydon, entendendo mal que seu pânico se originou do medo de perder permanentemente suas estatísticas. De qualquer maneira, você é apenas um rank F, então perder alguns pontos de estatísticas não deve incomodá-lo. Mel interrompeu com um tom desdenhoso. Ela nunca reconheceu Haydon como um jovem mestre, e o fato de ter visto algo que interpretou como covardia apenas adicionou combustível ao seu descontentamento já existente em relação a ele. Haydon optou por desconsiderar o mal-entendido e começar a pensar. Por que o treinamento começou antes de colocar restrições em todas as minhas estatísticas? A restrição que a formação colocou em Haydon se aplicava apenas aos 10 pontos de estatísticas adicionais que ele obteve após atingir o rank E. Excluía tanto seu 1 ponto de estatística básico por atributo quanto todos os pontos de estatística extras que ele havia adquirido devido ao seu título. Ele não consegue detectar os pontos de estatísticas que ganhei através do meu título. Haydon ponderou. Foi interessante que o treinamento começou enquanto seu espírito e resistência ainda estavam em 100. Mesmo sabendo que no curso normal dos eventos ele não começaria até que todas as suas estatísticas fossem reduzidas ao nível básico 1. Não tenho ideia de por que isso está acontecendo, mas é um problema. Haydon estava pensando enquanto saía da formação. Era importante para ele avaliar a eficácia de sua técnica e, para isso, ele tinha que passar por esse treinamento exatamente da mesma maneira que todos os demais. Se suas estatísticas não fossem restritas, o treinamento seria muito fácil para ele, uma circunstância que ele desejava veementemente evitar. Se desejar, você pode tentar novamente mais tarde. Tenho consciência de que, para quem está vivenciando isso pela primeira vez, a sensação de ter o poder sugado do corpo não é exatamente prazerosa. Quando Galen viu Haydon emergir da formação com uma carranca no rosto, ele expressou sua opinião. Ele claramente não queria que ele se sentisse mal, apesar de ter acabado de desprezar a técnica de sua família. Está tudo bem, vou tentar novamente. Haydon disse, e então voltou para dentro para reativar a formação pela segunda vez. Você entrou em um campo de treinamento. Nome do treinamento, técnica de evasão, tempo até o próximo nível, 0 horas 0 minuto e 60 segundos. Cuidado! Durante o treino, todos os pontos de estatística serão definidos como 1. Você aceita? A mensagem idêntica do sistema apareceu mais uma vez assim que Haydon parou no meio do campo de treinamento e prontamente aceitou o bloco de estatísticas. Capítulo 245 Olhos observadores. Haydon gradualmente começou a perceber o poder deixando seu corpo mais uma vez. Acho que não posso simplesmente deixar meus processos de restrição de estatísticas completamente para a formação. Haydon ponderou sobre a sensação de ter suas forças drenadas e tentou sentir o processo.
Curiosamente, em sua vida anterior, Raidon nunca havia encontrado uma técnica que envolvesse restringir deliberadamente o próprio poder. No entanto, inspirando-se em técnicas com as quais estava familiarizado, como a técnica da aura que ocultava o verdadeiro poder, ele começou a criar uma nova técnica, incorporando a sensação de suas estatísticas diminuindo no momento. Raidon embarcou no caminho do desenvolvimento de outra técnica que lhe permitiria limitar conscientemente sua própria força. Ele fechou os olhos e se concentrou na sensação de seu poder sendo drenado de seu corpo, passando pelos pés, até o solo escuro. Não parece ser tão difícil. Só preciso acelerar os processos. Depois disso, ele gradualmente começou a liberar mais e mais poder enquanto simultaneamente forçava a formação a retirá-lo de seu corpo. Depois que Raidon fechou os olhos, Galen ficou surpreso ao perceber que o solo escuro do campo de treinamento começou a tremer muito lentamente. O que está acontecendo? A formação foi quebrada? Mel também estava ciente dessa vibração, e ao vê-la ficar mais forte a cada segundo que passava, ela falou apressadamente. Eu realmente não tenho ideia, mas acho que devemos parar com isso. Galen comentou apressadamente antes de correr para tirar Raidon da formação. O que? Eu não consigo me mover. Mas ele não deu mais do que um único passo antes que todo o seu corpo ficasse rígido e ele perdesse a capacidade de se mover. Jovem mestre, quando Mel o viu em uma situação tão precária, ela ficou surpresa e quis ajudá-lo. Porém, naquele exato momento, ela percebeu que também não conseguia se mover. Ela exerceu toda a sua força, mas não conseguiu mover o corpo. Pouco depois, ela percebeu algo e soltou um grito de susto ao perceber o que era. Senhorita Dion, por que você está nos impedindo? Mel estava ciente da identidade do possuidor do poder que os havia deixado completamente imóveis, e apesar de não conseguir mover nem a cabeça, lançou o olhar em todas as direções na esperança de localizar o responsável. Por esta, empregada-chefe? Ah, ela está aqui? Algo estranho está acontecendo com a formação de treinamento, senhorita Dion. Você precisa fazer algo a respeito. Galen, embora não no mesmo grau que Mel, estava acostumado com esse poder e não demorou muito para descobrir quem era a pessoa. Ele não tinha ideia de qual era o problema com a formação, mas raciocinou que enquanto a empregada doméstica estivesse por perto, ele não tinha motivos para se preocupar com isso. Porém, ao contrário de suas expectativas, Dion não apareceu e, em vez disso, seu corpo se moveu além de seu controle mais uma vez, fazendo com que sua cabeça se voltasse na direção de Raidon para que pudesse olhar para ele. Senhorita Dion, tenho plena consciência de que trazê-lo aqui neste momento foi uma má ideia, mas sempre fui um bom menino, certo? Como você pôde me punir de tal forma que eu teria que testemunhar a destruição do meu primo e desta formação inestimável? A voz de Galen tremeu com uma renovada sensação de pânico, sua apreensão anterior ressurgindo mais uma vez. Infelizmente, os apelos desesperados de Galen caíram em ouvidos surdos, pois tanto ele quanto Mel permaneceram presos em seus estados imobilizados. Impotentes para se mover ou intervir, foram forçados a assistir consternados. Enquanto isso, Mel e Galen tentavam freneticamente descobrir o que estava acontecendo enquanto, atrás de uma das paredes brancas da área de treinamento, um grupo de pessoas os observava por trás de um vidro transparente. O que está acontecendo, Dion? Por que você nos ligou aqui? Arden perguntou, confuso com o que estava vendo na tela à sua frente. Seguindo os passos de Kael e Thalia, Dion começou a se comportar de maneira misteriosa também. Se ninguém se dar ao trabalho de explicar o que está acontecendo comigo, vou realmente enlouquecer, disse Zephyr enquanto estava com a garrafa de vinho em uma das mãos e a outra nas têmporas. Algumas horas atrás, quando eles estavam se reunindo na sala de reuniões, Kael pediu licença para ir buscar o chefe da família, em vez de fornecer uma explicação para os estranhos acontecimentos que estavam acontecendo, mas até o momento ele não tinha. Voltou, o que fez com que o grupo ficasse em estado de inquietação. Depois disso, enquanto esperavam sua volta, Dion os trouxe aqui e disse que precisavam ver algo muito importante. Dion, deveríamos ter esperado o chefe da família explicar tudo sobre ele, comentou Thalia com um suspiro. Ela parecia entender o que Dion estava tentando demonstrar. O que o chefe da família tem que explicar? Você vai parar de nos ignorar agora? Elara, esposa de Arden, perguntou na esperança de que talvez pudesse obter uma resposta para sua pergunta. Eu não poderia concordar mais com você, senhora Thalia. No entanto, neste momento, seria mais benéfico para eles testemunharem isso com seus próprios olhos. Sem tirar o olhar da silhueta de Raidon na formação de treinamento, Dion disse. Depois disso, os cantos de sua boca viraram ligeiramente para cima enquanto ela continuava falando. Além disso, tenho certeza que você sabe o que ele fará a seguir e não vai querer deixar de ver também. Ei! Quando Elara percebeu que estava sendo ignorada mais uma vez, ficou furiosa e bateu os pés. Thalia manteve os olhos colados na tela à sua frente enquanto permanecia em silêncio em resposta às palavras que lhe eram ditas. Estava claro que ela também estava ansiosa pelo que iria acontecer. Capítulo 246 Estatísticas de origem. Mas eu não entendo. O que ele está fazendo? Por que a formação está agindo de maneira tão estranha? Seren, a esposa de Zephyr, questionou. Ela chegou à conclusão de que não obteria respostas para os mistérios que cercavam Raidon, então tomou a decisão de investigar os menores detalhes. Zephyr respondeu. É provável que ele esteja selando suas estatísticas de origem. Estatísticas de origem? Quando Elara ouviu isso, ficou surpresa por um breve instante, mas sua surpresa desapareceu rapidamente. Ela riu enquanto olhava para Dion e Thalia, e então continuou. Além de conhecer outra técnica que lhe permite limitar as próprias estatísticas, ele também possui um título bastante especial, o que é de se esperar. Esses dois produziram tantos mistérios que não me surpreendo mais com isso. Não apenas Elara, mas quando todos na sala ouviram isso, após um momento de surpresa, todos pensaram que era natural que ele tivesse um título especial.
Quando todos os detentores de itens despertaram, havia muitos títulos diferentes, cada um dos quais concedia ao proprietário um conjunto diferente de habilidades. Esses títulos foram determinados pelos personagens dos detentores de itens e pelo potencial crescente que eles tinham com as técnicas que possuíam. Desses títulos, aqueles com o recurso que aumentava os pontos de estatísticas foram considerados os mais poderosos e os mais raros no geral. Afinal, ter mais pontos de atributos era um caminho direto para aumentar o poder de alguém como detentor de itens. Além disso, os pontos de estatísticas obtidos através do título tinham uma natureza diferente dos pontos de estatísticas obtidos através do aumento de nível e do avanço na classificação. Esses pontos de estatísticas eram considerados estatísticas básicas, como o único ponto de estatísticas que um detentor de item recebia para cada atributo quando despertava pela primeira vez. Por causa disso, coisas relacionadas ao sistema que restringem estatísticas, como a formação de treinamento que Raidon está usando atualmente, não conseguiram restringir essas estatísticas. Apesar do fato de nenhum detentor de item saber quais outros benefícios essas estatísticas tinham com base nas informações que tinham disponíveis, eles optaram por chamar as estatísticas obtidas com o título de estatísticas de origem, por causa de suas semelhanças com as estatísticas básicas. Enquanto isso, enquanto olhos curiosos o observavam, Raidon estava chegando ao fim da restrição de suas estatísticas. Quando Raidon estava terminando o processo de selar seus atributos de origem, ele estava empurrando a formação com tanta força que as areias negras no chão já haviam saído do estágio de vibração e estavam começando a subir no ar como resultado do poder. Eles estavam interagindo. Se essa coisa explodir, seríamos capazes de sobreviver? Galen questionou nervosamente enquanto observava a formação fazer um esforço para absorver a energia que o corpo de Raidon estava emitindo. Não tenho certeza, mas acho que a senhorita Dion não vai nos deixar machucar. Mel pronunciou isso com um tom de incerteza. Dion não apenas tinha controle total sobre seus corpos, mas também os impedia de usar qualquer uma de suas habilidades, tornando-os incapazes de empregar qualquer tipo de autodefesa. Galen não ficou nem um pouco aliviado com o que ouviu e continuou a observar a formação. Depois de algum tempo ele comentou que percebeu diferença. Parece que a formação está voltando ao seu estado normal. Sim. Mel exalou um suspiro de alívio ao observar também que a vibração das areias negras havia diminuído e que elas começavam a descer lentamente em direção ao solo. Depois do que pareceu uma eternidade para os olhos orantes de Galen e Mel, a areia voltou ao normal e Raidon abriu os olhos lentamente. Ei, você está bem? Rápido, saia da formação. Galen gritou. Por quê? Está apenas começando. Raidon percebeu a comoção e respondeu com um sorriso. Mesmo que ele não soubesse que o que ele tinha feito causaria tanto rebuliço, pelo menos ele conseguiu seu objetivo. Força 0,911, agilidade 0,911, vigor 0,910, sorte 0,911, carisma 0,911, espírito 0,910. Bem, eu exagerei, suponho. Quando Raidon verificou suas estatísticas no painel do personagem, ele descobriu que cada uma de suas estatísticas havia sido fixada em 0,9. Ele foi longe demais em sua tentativa de reduzir todas as suas estatísticas para 1, até mesmo reduzindo suas estatísticas abaixo da estatística básica, que é 1. Restrição de estatísticas concluída. O treinamento começará em 3 segundos. 3. Legal. Depois de receber a notificação do sistema, Raidon soltou um suspiro de alívio. 2. Vamos ver agora o quão desafiador isso é. 1. Enquanto Raidon ria e esperava o início do treinamento, a primeira pedra de repente se materializou silenciosamente atrás dele e disparou em sua direção. Mel disse. Ele nem se concentrou como esperado, pois irá falhar desde o início. Quando ela viu sua falta de concentração e sorriso. Exatamente a mesma coisa passava pela mente de Galen, e ele duvidava que tivesse notado a pedra vindo em sua direção por trás. No entanto, o resultado foi completamente diferente do que qualquer um deles esperava. Raidon não parecia estar prestando atenção ao que estava ao seu redor e, em vez disso, parecia estar esperando um amigo se encontrar no meio do parque, porém, curiosamente, ele conseguiu evitar a pedra que se aproximava rapidamente de sua cabeça por trás, apenas inclinando a cabeça um pouco para o lado. Isso foi sorte? Quando Galen viu isso, o pensamento lhe ocorreu. No entanto, quando ele viu que a segunda e a terceira pedras foram materializadas de forma semelhante fora da linha de visão de Raidon quando foram atiradas contra ele, ele as evitou também sem dificuldade, e Galen percebeu que não tinha nada a ver com sorte e tudo a ver, fazer com habilidade. Que técnica ele está usando? Mel não pôde deixar de perguntar enquanto o observava evitar habilmente as pedras. Não posso dizer com certeza, mas parece nossa técnica de evasão. Galen deu uma resposta hesitante. Capítulo 247. Esta é realmente a nossa técnica? Raidon parecia estar alheio às pedras materializadas que o cercavam, e com cada evasão hábil, parecia que ele estava movendo seu corpo de maneira normal, em vez de se esquivar intencionalmente das pedras. Isso deu aos espectadores a impressão de que ele teve a sorte de evitar por pouco ser atingido pelas pedras. Mas à medida que Galen continuou a observá-lo, percebeu que não era esse o caso e que estava empregando uma técnica semelhante à usada por sua família. Mas como é que ele parece ser tão natural? Galeno ficou sem palavras. Em breve serão 60 segundos. Mel disse depois de um tempo, seus olhos fixos na tela atrás de Raidon. Logo depois, o nível 1 da tela foi substituído pelo nível 2. Vamos ver se ele também consegue acompanhar isso. No nível 2, o número de pedras e sua velocidade aumentaram, enquanto sua interação com o ar diminuiu à medida que surgiam e eram lançadas, tornando-as mais difíceis de decifrar e escapar. No entanto, evidentemente ainda era insuficiente. O que estou assistindo? Mel pensou ao notar Raidon evitando pedras no nível 2 tão naturalmente quanto fazia anteriormente.
Deveria ter sido quase 2 vezes mais difícil evitar as pedras desta vez, mas Raidon conseguiu fazê-lo com a mesma facilidade de antes. Não suporto como o sorriso dele me irrita. Mel resmungou com um sorriso irritante que nunca saiu de seu rosto desde o início do treinamento. Primo, você não acha que seria melhor começar a prestar atenção nas pedras? 60 segundos estão quase acabando. Galen fez a sugestão em resposta ao seu comportamento indiferente. Mas já estou prestando atenção. Raidon olhou para Galen antes de responder enquanto continuava evitando as pedras. Mas não parece ser isso, disse Galen com uma careta. A aparição contínua de Raidon esquivando-se das pedras por pouco e aparentemente com sorte serviu como evidência de que ele não tinha o foco necessário. Além disso, o facto ficou demonstrado pela forma como desviou a sua atenção e respondeu à questão que lhe foi colocada. HMPH. Deixe-o em paz. Tenho certeza que ele irá falhar no nível 3, disse Mel. Mas, infelizmente, ela se decepcionou e depois de um tempo, apesar de o texto na tela indicar o nível 3, ele continuou evitando as pedras como se nada tivesse mudado para ele. Depois que Galen e Mel testemunharam isso, ficaram sem palavras e começaram a se concentrar apenas em assistir. Apesar da aparente falta de habilidade e concentração de Raidon para avançar consistentemente para o próximo nível, ele continuou a se esquivar das pedras da mesma maneira, surpreendendo a todos a cada vez. E da mesma maneira, ele conseguiu passar do nível 3 e então, diante dos olhos chocados de todos, Raidon também passou do nível 4 e agora alcançou o nível 5. Como? Eu não entendo. Como você está fazendo isso? Mel finalmente não aguentou mais e perguntou. Há pouco tempo, ela conseguiu manter o nível 5 por 7 segundos usando uma segunda técnica, mas agora Raidon consegue mantê-lo com a mesma facilidade como se estivesse no primeiro nível. Esta questão não estava apenas na mente de Mel e Galen. Assistindo sua performance de uma sala atrás das paredes brancas, Dion e os outros anciãos da família pareciam ainda mais chocados do que estavam. Thalia fez uma careta ao anunciar com a testa franzida. Ele obviamente está usando nossa técnica. Mesmo que Mel e Galen não pudessem ver, eles puderam ver a incrível concentração de Raidon enquanto ele se esquivava das pedras. Eles também puderam ver muito claramente que o único movimento que ele fazia com o corpo era a inclinação mínima necessária para evitar as pedras. É por isso que parecia que ele mal conseguia se esquivar das pedras. É obviamente a técnica que usamos, mas parece que ele é capaz de prever de onde virão as pedras antes mesmo de serem formadas. Como isso é possível? Arden disse em um tom chocado. Devido à técnica que possuíam, foram capazes de calcular rapidamente todos os fatores em suas cabeças após a formação das pedras. Isto permitiu-lhes prever o ângulo em que a pedra atingiria os seus corpos, bem como a força que causaria e, como resultado, conseguiram evitar ser atingidos pelas pedras. No entanto, apesar do fato de que a técnica que Raidon estava demonstrando para eles era semelhante à deles, parecia que ele poderia prever o futuro e já saber onde as pedras se formariam e seriam atiradas contra ele. Merda! Ele está usando nossa técnica, certo? Não sou cego, então deve ser a nossa técnica, certo? Ele está usando nossa técnica familiar agora, certo? Zephyr perdeu abruptamente a compostura, jogou a garrafa de vinho no chão e começou a gritar. Tudo o que ele queria era a confirmação de que Raidon estava realmente usando a técnica da família Demugem agora. A sala ficou em silêncio com sua pergunta, mas ele logo recebeu de Dion a resposta que procurava. Inquestionavelmente está aí a técnica de movimento de nível intermediário que está na família Demugem há gerações, disse Dion com uma voz ligeiramente trêmula. Eu sabia, eu sei e posso ver que ele está usando nossa técnica familiar. Mas por que diabos essa técnica, que usamos há anos como uma técnica intermediária e da qual nos orgulhamos, agora parece ser um nível alto quando ele o usa? Zephyr levantou a voz e fez a pergunta que todos os presentes vinham pensando há algum tempo, mas ninguém teve coragem de abordar diretamente. Porque todos sabiam da resposta, mesmo que não quisessem admitir. Essa técnica que eles possuíam há muitos anos e trabalharam incansavelmente para melhorar usando todos os seus recursos, já havia sido elevada ao status de uma técnica de alto nível nas mãos de Raidon. Capítulo 248 A falha da técnica da família Demugem. Ele realmente avançou para o 6º nível. Não posso acreditar nisso, Galen comentou enquanto olhava para a tela que exibia o número 6, com os olhos cheios de choque. Ele nunca tinha testemunhado ninguém alcançando o nível 6 com seus próprios olhos. Antes, e a única razão pela qual ele sabia de sua existência era que seu pai lhe contará sobre isso. Sua proficiência com a técnica já está no mesmo nível da do chefe da família? Mel, a julgar pelos seus murmúrios, também ouviu os rumores. Embora ninguém tenha testemunhado isso em primeira mão, era de conhecimento comum entre eles que o chefe da família Demugem tinha sido o único a atingir o nível 6 nesta técnica, o nível mais alto alcançável para esta técnica de nível intermediário ao longo da longa história do Demugem. Família. Ei, você acha que ele será capaz de bater o recorde do chefe da família de 30 segundos? Enquanto Galen fazia a pergunta, havia uma indicação clara de antecipação em seu rosto. O fato de o chefe da família ter conseguido resistir no nível 6 por 30 segundos, confiando apenas na técnica de movimento, pairava em sua mente. Mel hesitou por um momento, sua resposta inicial tendendo a considerar isso impossível. No entanto, ao refletir sobre o que havia testemunhado até agora e observar o comportamento aparentemente inalterado de Raidon diante da dificuldade do nível 6, ela se viu incerta. Não sei, ela finalmente admitiu, reconhecendo a possibilidade de Raidon realmente superar o recorde do líder da família. Com os olhos arregalados e um silêncio atordoado, todos começaram a contar os segundos enquanto observavam Raidon evitar as pedras atiradas nele no nível 6. 10 segundos se passaram, Galen murmurou. Com um nível extraordinário de foco, ele começou a observar cada ação de Raidon, determinado a capturar cada detalhe.
Ao mesmo tempo, ele se forçou a acompanhar o passar do tempo, plenamente consciente de que os resultados de Raidon hoje tinham o potencial de remodelar toda a sua perspectiva como detentor de itens. E ele não foi o único que compartilhou sua linha de pensamento. 20 segundos se passaram. Dion falou com uma voz trêmula, não sentindo mais a necessidade de esconder sua excitação de forma alguma. A única coisa que ela se importava em saber naquele momento era se essa técnica, que até então era de nível intermediário, poderia durar mais de 30 segundos e ser legitimamente classificada como de nível alto. 25 segundos. Ele realmente terá sucesso, Thalia murmurou, sua expressão alternando entre excitação e nervosismo. Após o comentário de Thalia, todos pararam de respirar de repente e um silêncio incrível caiu ao redor deles. Começaram a contar os últimos 5 segundos que para eles pareceram uma eternidade. E depois que os 5 segundos finais passaram, Zephyr finalmente quebrou o silêncio com uma voz cheia de alegria e espanto. 30 segundos se passaram. Ele realmente superou o recorde estabelecido pelo meu pai. E esse ainda não é o limite dele, Dion terminou sua frase incompleta, com a voz cheia de admiração. Ela continuou. Este é o limite da nossa técnica de nível intermediário, mas aparentemente não para ele. Tenho certeza que todos já sabem o que isso significa. Enquanto todos consideravam o que Dion havia dito, todos engoliram em seco. Eles tinham uma compreensão profunda do que isso indicava, e algo que recentemente haviam percebido ser verdade, mas que eram incapazes de articular, ficou agora bastante claro para eles por meio deste novo registro. Não pode haver mais incerteza. Nossa técnica, que permaneceu intermediária por muito tempo, foi elevada a um nível superior, declarou Seren com a voz rouca de emoção. Lágrimas brotaram dos cantos de seus olhos enquanto ela continuava. Eu gostaria que o chefe da família pudesse ter visto isso. Como você fez isso? Mel fez a mesma pergunta que ela fez antes. Sua voz não continha mais o desdém que ela havia demonstrado por Raidon antes. Em vez disso, ela perguntou em tom baixo e respeitoso, tomando cuidado para não distraí-lo. O fato de Raidon ter trazido essa técnica que ela aprendeu ao longo dos anos, a esse nível diante de seus olhos merecia seu mais sincero respeito. Porque a que estou usando não é aquela técnica meia-boca com uma grande falha que você usou há um tempo atrás. Raidon disse enquanto continuava se esquivando das pedras. Então, peço desculpas pela minha tolice, mas qual é exatamente a diferença? Desta vez, Mel não se incomodou com o fato de ter se referido à técnica deles como meia-boca. Ela estava ciente de que a técnica da qual ela se orgulhava parecia totalmente inútil na presença do homem diante dela. Diferença? Raidon começou a pensar. Na verdade, não se trata de diferenças, ele finalmente disse. Então o que? Quando Galen viu sua resposta, ele ficou muito animado e perguntou novamente. Independentemente de qual seja a sua resposta, ele tem potencial para aumentar o seu nível de domínio da técnica como resultado da informação e inspiração que receberia. Parece que sua técnica é apenas uma combinação grosseira e forçada de duas técnicas diferentes, imitando-as. Raidon disse. Já atingiu o nível 7 de dificuldade? Entretanto, ele observou um aumento tanto no número de pedras como na sua taxa de movimento e viu um novo nível de dificuldade. Todos os outros que o observavam naquele momento, inclusive Galen, também sabiam disso, mas pareciam não se importar mais. Agora, mais do que nunca, as palavras de Raidon significavam mais para eles. Todos que estavam assistindo da sala acima oraram silenciosamente para que Galen continuasse com sua pergunta, e suas orações foram respondidas quando Galen continuou com sua pergunta. Duas técnicas diferentes? O que são aqueles? Os nomes das técnicas. Raidon começou a ponderar como se tivesse encontrado uma questão muito desafiadora. Minhas desculpas pela grosseria do meu jovem mestre. Você não precisa explicar as técnicas. Nós simplesmente queríamos entender as deficiências de nossa própria técnica. Mel interrompeu rapidamente, percebendo que a pergunta de Galen poderia ter soado desrespeitosa. Capítulo 249. O nome da técnica, instinto do jogador. Neste mundo, o componente mais fundamental sobre o qual as famílias e as organizações foram construídas foram as suas técnicas. Eles foram os elementos cruciais que permitiram que os indivíduos despertassem como detentores de itens. Foi considerado a ofensa mais grave e o maior desrespeito que alguém poderia cometer ao pedir explicações detalhadas sobre essas técnicas. As técnicas deveriam ser reverenciadas e protegidas com o máximo sigilo e respeito. Esta era uma regra tácita que todos seguiam. Porém, infelizmente para eles, Raidon não era quem estava preocupado com esse fato. Observando o mal-entendido, Raidon disse. Bem, não é tão importante. É apenas. Eu nem acho que essas técnicas tenham nome. Raidon pensou. Na verdade, tudo que as pessoas neste mundo chamavam de técnica nada mais era do que as profissões que pertenciam às classes de jogadores que ele havia jogado em sua vida anterior, e essas profissões não tinham nomes específicos para elas. Ele até inventou um nome para a técnica que havia ensinado anteriormente a Dan e aos outros, chamando-a de técnica do assassino das sombras. No entanto, isso nada mais era do que a habilidade do próprio jogador que surgiu como resultado de eles jogarem na classe assassina por um período significativo de tempo e terem dominado essa classe. Por exemplo, Raidon também dominou a classe de arqueiro nos jogos que jogou em sua vida anterior e possuía uma variedade de técnicas, incluindo a técnica de respiração e aquelas relacionadas ao uso de arco. Porém, cada uma dessas técnicas surgiu de sua experiência ao jogar essa aula profissionalmente, e ele nunca achou necessário dar um nome a nenhuma delas. Depois de pensar um pouco por um segundo, Raidon finalmente disse, bem, acho que podemos chamar a técnica que estou usando agora de Player Instinct. Instinto do jogador? Todos que ouviram o nome murmuraram repetidamente em suas cabeças. Então, o que torna esta técnica de instinto de jogador e a técnica de nossa família tão semelhantes, mas ao mesmo tempo seus poderes são tão diferentes?
Quando Galen observou a atitude despreocupada de Raidon em relação à técnica, ele reuniu coragem para perguntar. Esta foi uma oportunidade única para ele, e ele queria aumentar seu conhecimento desta técnica aproveitando todas as oportunidades disponíveis. A diferença, e a razão pela qual eu disse que sua técnica é apenas uma imitação e combinação de duas técnicas, é na verdade a principal falha da sua técnica. Raidon começou a explicar, correspondendo às expectativas de todos. Enquanto você usa a técnica, você se concentra demais na mente e, como resultado, seu corpo não consegue reagir com rapidez suficiente. Raidon identificou a falha mais significativa. O objetivo principal da técnica da família de Mugen era utilizar seus sentidos corporais aguçados para processar rapidamente os ataques recebidos em suas mentes, capacitá-los a responder de forma eficaz. No entanto, apesar da sua capacidade de realizar estes cálculos rapidamente, houve um atraso significativo nas suas mentes emitindo comando aos seus corpos para se esquivarem ou reagirem, resultando num atraso no seu tempo de resposta aos ataques recebidos. Portanto, em vez de colocar esse fardo na sua mente, você precisa confiar mais no seu corpo e nos seus reflexos, e tem que deixar esse trabalho de cálculo para eles. É também a principal causa pela qual você não consegue completar o nível 5. Raidon disse a Mel enquanto olhava para ela. Você coloca muito peso em sua mente e, como resultado, fica mentalmente cansado rapidamente. Depois de um tempo, isso faz com que você perca o foco e, no final das contas, você fracasse. Na vida anterior de Raidon, a técnica que ele agora chama de instinto de jogador era algo que quase todos os jogadores profissionais possuíam. Afinal, ao lutar contra um chefe, nem todos os chefes anunciavam seus próximos ataques antes de realizá-los, e nem sempre havia tempo para pensar em como evitar esses ataques rápidos. Por causa disso, eles não tiveram escolha senão confiar nos instintos e reflexos que aprimoraram ao longo de suas vidas e com os quais seus corpos estavam equipados. No mundo anterior de Raidon, havia muitos chefes em jogos que os jogadores nunca haviam enfrentado antes e não conheciam os padrões de seus ataques, mas eles ainda eram capazes de evitar serem atingidos pelos ataques desses chefes desde que reagissem, com rapidez suficiente. Na verdade, esse treinamento me faz pensar naqueles ataques de chefes quando eles estão furiosos, imprevisível e também implacável. Enquanto Raidon continuava evitando as pedras, ele pensou com uma risada, lembrando-se dos bons e velhos tempos. Ele nem conseguia se lembrar quantas vezes havia morrido enquanto lutava contra chefes que o resto do mundo do jogo considerava os chefes mais difíceis de serem derrotados por um único jogador. Porém, no final, ele ganhou esse instinto natural, e seu corpo reagiria naturalmente aos ataques dessas pedras agora graças às experiências que adquiriu. Portanto, precisamos parar de usar e treinar nossas mentes para esta técnica e, em vez disso, focar em melhorar os instintos naturais de nossos corpos para que possamos permitir que nossos corpos façam os cálculos e reajam a eles por conta própria. Mel murmurou enquanto considerava o que Raidon havia dito. Embora não existissem chefes virtuais neste mundo, onde não era um problema morrer e onde eles poderiam melhorar essa habilidade lutando continuamente, a formação de treinamento que eles estavam diante agora seria suficiente para substituir isso e dar-lhes a experiência necessária para obter essa visão para seus corpos. Droga, a mente, que acreditávamos ser a parte mais importante desta técnica, é na verdade sua maior falha, hein? Não é à toa que não conseguimos melhorá-la mais do que isso até agora. Dentro da sala atrás do branco paredes, Zephyr compreendeu a explicação e disse-a com espanto. Esta técnica que eles herdaram de seus ancestrais não foi originalmente uma criação deles, mas sim uma descoberta em um mundo caído. Agora, porém, ele percebeu que essa técnica era falha desde o início e que eles nunca haviam conseguido elevá-la a um nível elevado porque se concentraram no que acreditavam ser o aspecto mais importante, a concentração mental. Mas o mais surpreendente, disse Arden, é como ele descobriu a falha dessa técnica com tanta facilidade. Capítulo 250 ficando mais sério. À medida que Zephyr e os outros perceberam e compreenderam a falha em sua técnica, uma onda de excitação tomou conta deles porque agora tinham a esperança recém-descoberta de que sua técnica poderia ser melhorada agora. No entanto, o foco deles rapidamente mudou para a tela transparente diante deles, enquanto a voz de Galen ecoava na sala de treinamento, levantando ainda outra questão. Você afirmou que nossa técnica era na verdade uma combinação de duas técnicas diferentes. Acredito que sei o que é o instinto do jogador e que é uma técnica que se baseia na agilidade. Mas e a outra técnica? A outra técnica está relacionada ao espírito? Quando Galen entendeu que a falha em sua técnica era o foco mental, e quando ele acreditou que a técnica original era a técnica de instinto de jogador de Raidon, que ele está usando atualmente, esta questão surgiu em sua mente. Até onde ele sabe, a técnica do instinto do jogador não tem nada a ver com a mente, pelo contrário, era uma técnica baseada na agilidade. Contudo, por alguma razão, seus ancestrais entenderam mal essa técnica e pensaram que ela tinha algo a ver com o espírito. Como resultado, teve essa falha significativa. Uma técnica relacionada à agilidade? Ah, sim, está correto, respondeu Raidon, momentaneamente surpreso com a pergunta. Droga, eu não tinha ideia de que as técnicas eram classificadas dessa maneira. Raidon teve um momento fugaz de autoconsciência e reflexão. Para Raidon, as técnicas eram simplesmente o resultado natural de sua experiência acumulada em luta. Ele nunca os tinha visto de um ponto de vista técnico ou pensado conscientemente sobre as diversas técnicas que havia empregado até então. Então minha técnica de domínio recentemente adquirida pode ser pensada como uma técnica relacionada ao espírito, e a técnica berserker é a resistência? Raidon considerou o assunto e então chegou à conclusão de que seria capaz de fazer melhor uso de suas técnicas no futuro graças a essa nova consciência. Bom, você é muito inteligente.
Sim, a técnica que utilizo no momento é uma técnica relacionada à agilidade porque envolve os reflexos e reações naturais do corpo. E a outra técnica é uma técnica relacionada ao espírito, como você adivinhou, devido ao fato de envolver mente e foco. Raidon disse, agindo como se já estivesse ciente disso. Agora tudo faz sentido. Nossa técnica nada mais era do que uma combinação aleatória de duas técnicas fundamentalmente diferentes e não relacionadas, murmurou Mel, uma compreensão surgindo nela. Em outras palavras, todo o alicerce de nossa família foi construído sobre uma falsidade durante todo esse tempo, disse Galen, com a voz cheia de uma sensação de desânimo. A realidade da situação os atingiu como uma tonelada de tijolos quando descobriram que a técnica de movimento, que há muito acreditavam estar ligada ao espírito, estava na verdade ligada à agilidade. Como era amplamente conhecido, a espinha dorsal das famílias e organizações eram as suas técnicas. A família Temujin concentrou-se principalmente no desenvolvimento de suas mentes e espíritos porque pensavam que sua técnica era baseada no espírito. Consequentemente, uma parte considerável da família era composta de detentores de itens com constituição espiritual. Até mesmo seus títulos estavam relacionados ao espírito como resultado dessa técnica falha, e os itens que eles selecionaram eram todos itens apoiados pelo espírito. Enquanto Raidon examinava os semblantes abatidos de Mel e Galen, uma compreensão lhe ocorreu. Não é de admirar que a família nunca tenha produzido um porta-itens de alto nível desde a sua criação. Raidon passou algum tempo pensando sobre a estreita ligação entre técnicas e títulos. Por causa disso, ele questionou Dan e Karan sobre os títulos que obtiveram quando despertaram como detentores de itens após aprenderem a técnica do assassino das sombras. Como a técnica do assassino das sombras está fundamentalmente preocupada com a agilidade, os títulos que receberam foram, não surpreendentemente, todos associados à agilidade. O título de Dan, em particular, demonstrou quanto potencial ele tem no longo prazo, pois permite que ele ganhe uma quantidade ilimitada de velocidade de movimento e velocidade de ataque enquanto está em combate. No entanto, a confiança da família Temujin na técnica falha teve profundas implicações para o seu futuro. Ao construir erroneamente sua base como detentores de itens baseados em espírito com uma técnica relacionada à agilidade, eles inadvertidamente limitaram seu potencial de crescimento, impedindo-os de ultrapassar o status de nível médio no longo prazo. A voz de Mel tremia com uma sensação de melancolia e desânimo enquanto ela reunia coragem para perguntar. Se você não se importa, posso perguntar uma coisa? Vá em frente. Raidon respondeu. Mel olhou para Raidon com olhos suplicantes enquanto perguntava. Se não for muito incômodo, você poderia nos mostrar a outra técnica? Ela ficou totalmente desanimada quando soube que a técnica na qual eles confiavam até aquele momento era, na verdade, incompatível com eles. No entanto, ela não perdeu as esperanças. O fato de a outra técnica usada para fazer a técnica ser uma técnica relacionada ao espírito deu-lhe motivos para manter seu otimismo, e ela queria desesperadamente acreditar que todo o seu trabalho duro não tinha sido em vão. Depois de ouvir esse pedido, Galen voltou seus olhos para Raidon com uma expressão esperançosa no rosto. Ele não tinha ideia de como Raidon havia se tornado tão conhecedor dessas técnicas, mas com base em tudo que havia dito e explicado até aquele momento, ele começou a acreditar que era a única pessoa que poderia corrigir o problema que a família Temujin vinha enfrentando, há muitos anos. Ter a percepção de que usar a técnica do instinto do jogador com suas construções espirituais não seria suficiente. Tinha o potencial de aumentar significativamente seu poder se eles conseguissem dominar a outra técnica relacionada ao espírito que Raidon havia mencionado, uma que tivesse a possibilidade de se alinhar com sua constituição atual. E a ideia desta nova oportunidade despertou neles uma nova determinação. Raidon pensou um pouco sobre o pedido enquanto olhava para a tela atrás dele, que exibia um nível de dificuldade. Prestes a subir para o nível 8. Acredito que é hora de começar a levar as coisas um pouco mais a sério também. Raidon murmurou. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.